Eu vi numa estatística uma pesquisa recente que dizia que 80% das pessoas se sentem presas na vida. Me diga, por que você acha que é tão difícil as pessoas quererem mudar e criar a vida que realmente desejam, os desejos que têm, os sonhos? Então, por que é difícil quando as pessoas se sentem incapazes de fazer essas mudanças? Ótima pergunta. E acho que há duas categorias de barreiras que são importantes. E uma delas é estrutural e social. E está fora do seu controle. Temos Ok. desigualdade e, sabe, o mundo é difícil e isso representa muita coisa. É. Não há muito que possamos fazer sobre isso nessa conversa, então quero focar na segunda. É isso que estudo e são barreiras internas que podem nos impedir de atingir nossos objetivos, nos fazer sentir presos. E barreiras internas, uma das maiores, na verdade, é o preconceito do status quo. Isso é algo que os cientistas comportamentais vêm estudando há muitas décadas. É a tendência de querer seguir qualquer caminho que você esteja seguindo e sentir que qualquer desvio dele será uma perda. É assustador, é esmagador. E então, isso leva muitos de nós a continuar fazendo coisas que não são produtivas, a permanecer na rotina. E o livro que escrevi e a ciência que faço são realmente focados em ok, digamos que você queira mudar. E o viés do status quo esteja trabalhando contra você. Quais são as ferramentas e técnicas que pode usar para descobrir como obter velocidade de escape desse viés do status quo? Entende? Claro. Então me dê um exemplo, eu vou te dar um exemplo. Tem pessoas em relacionamentos que não as fazem felizes, por exemplo, ou pessoas que talvez falem sobre o seu parceiro ou cônjuge, com seus amigos e familiares, muitas vezes sobre o que é que não está funcionando, o que é que eles não gostam, ou o que é que eles estão pensando em terminar, fazendo isso há meses ou anos. Mas talvez eles estão tão acostumados com o sofrimento ou apenas tão confortáveis com frustrações que ficam nessa relação, né? Porque é menos doloroso do que o desconhecido, ou está sozinho, ou o quê? O que é que se enquadra nesse lugar? Com certeza. E também se enquadraria na escalada irracional do compromisso, que é outro viés que tem sido amplamente documentado. A tendência que temos quando estamos no caminho de continuar, em parte, porque tendemos a não ignorar os custos irrecuperáveis. Então, um custo irrecuperável é algo que não dá para recuperar. Tipo, são 3 anos da minha vida com essa pessoa, todo esse tempo investido, eu não posso pegar de volta, né? Isso, todos os presentes de aniversário que você comprou, Pois é. e o tanto que pensou Várias coisas, né? em todos eles. A casa que a gente comprou junto, as viagens que a gente fez, integrações familiares. A casa que a Todas gente essas comprou coisas junto, são as viagens que a irrecuperáveis, gente são fez, históricas, integrações ficaram para familiares. trás. Você não pode recuperá-las. Bem, talvez a casa. Não posso chamar de custo irrecuperável. Mas o tempo. Mas sim, o tempo. Tendemos a esperar isso e não deveríamos. O que você precisa fazer é pensar, quais minhas opções? Quais são os custos e benefícios de qualquer caminho? Ficar com essa pessoa ou seguir em frente? Quais são esses caminhos de custo-benefício? Mas nos concentramos nesses custos irrecuperáveis e pensamos, não posso desistir, mas você não vai ter de volta, não importa. Tá no Quer passado. continue ou não, É. tá no passado. Esse é o viés pernicioso e acho que é a parte da razão pela qual continuamos em relacionamentos, num emprego que não funciona. Certo. A escalada irracional de compromisso é muito comum. E o viés dos custos Escalada é grande irracional parte de disso. compromisso, viés status quo. Então, qual é uma barreira interna que impede a gente? O que é que você diria? Puxa, bem, essa é a barreira no sentido de decidir que você quer mudar. Entendi. Então, nesse momento, antes mesmo de escrever o livro, que é sobre como mudar depois de decidir, tem muitas pessoas que ainda nem decidiram que querem mudar. Então, eu diria que a escalada irracional de compromisso e o viés de status quo são irmã e Entendi. irmão. Estão relacionados. Ambos nos mantêm presos na lama. Então, onde entra a maior parte da minha pesquisa é, ok, você já levantou a mão e disse, eu sei que preciso mudar, tá na hora. Como faço isso? Então, esse é um conjunto diferente de barreiras que se tornam desafios. Porque mesmo depois de decidirmos que queremos mudar, termos ignorados os custos irrecuperáveis, superado o viés do status quo, temos um monte de coisas que nos impedem de chegar onde queremos estar. E o que são essas coisas? Sim, ok. O que são essas coisas, Vamos né? lá. É. Simbora, ok. Há um monte delas. A primeira é, na verdade, literalmente o problema de começar. ok. Certo? Então você sabe que quer mudar. Mas quando vai fazer isso? Quando você vai dar a partida? Essa é a primeira barreira. E eu começo o livro com isso. Porque, óbvio, um livro sobre mudança começa com os primeiros passos. Então vou provavelmente para o próximo mais importante, que é a impulsividade. O fato de que tendemos a sobrecarregar a gratificação instantânea que obtemos com nossas decisões, como vai ser tão gostoso comer isso, vai ser tão bom gritar com essa pessoa, ou vai ser tão bom comprar isso,
em vez de reservar dinheiro para a aposentadoria. Tudo isso focamos no presente em detrimento de nossos benefícios de longo prazo. Essa é outra grande barreira. Descobrir como superar esse obstáculo. A procrastinação está relacionada à impulsividade. Adiamos as coisas porque elas não parecem boas no momento. Acho que está intimamente relacionado, mas é outra barreira. E temos o esquecimento. E, na verdade, acho que a maioria das pessoas subestima a importância dela. Mas esquecemos muitas coisas importantes e não as discutimos porque não está no topo da lista de prioridades. E não as colocamos lá. Pretendemos, mas não colocamos. Então, esquecer... O que você quer dizer com esquecimento? Qual é o exemplo? Então, outra maneira de falar é deixar pra lá. Tipo, vou começar a me concentrar na aposentadoria. Vou organizar a dedução automática. Um dia. Vou fazer uma colonoscopia. Sei que preciso de uma, mas não deu. E eu só deixo pra lá, não vem à mente quando eu deveria fazer algo a respeito. Nós adiamos. De repente, estamos nos aposentando sem acumular poupança. De repente, estamos fazendo um exame e descobrimos que se tivéssemos descoberto a doença antes, teria um resultado melhor. Então é isso que quero dizer quando digo de esquecer ou deixar pra lá. É outra categoria de barreira que pode te fazer esquecer a mudança. Tá na lista de prioridades, mas não tá no topo. E você continua adiando e esquecendo. Então, essa é outra coisa. E por que você acha que é tão difícil da gente começar quando a gente sabe que, tipo, ok, agora é hora de mudar? Mas ainda assim é difícil começar. O que é que impede a gente de dar esse passo inicial? Bem, nossa motivação para fazer mudanças é como nossa motivação para fazer qualquer coisa. Ela vai e volta. Há momentos em que estamos mais reflexivos, orientados para a ação e para a mudança, e momentos que somos mais pessimistas, ou apenas seguimos o fluxo, porque estamos no meio das coisas. E então, na verdade, fiz algumas pesquisas sobre algo e chamo de efeito do novo começo. Isto é com meu ex-aluno que mora na mesma rua da UCLA e Jason Rees, pesquisador sênior da Wharton. E o que nós mostramos no nosso trabalho é que há certos momentos que parecem um novo começo na vida. Como quando? Então, um que você já conhece. Eu Um não ano tenho... novo. Sim, exato. Você não precisava que eu viesse aqui e te contasse sobre nenhuma ciência. Você fica assim, sei do ano novo. Ano novo. Há momentos que parece, ok, eu tô virando uma página. Um novo capítulo tá aberto. Formatura. Se mudar para uma nova comunidade, novo emprego, certo? Um uma novo nova emprego. cidade. Todos esses são momentos de recomeço. Existem alguns triviais, mas podem ser importantes. O início de uma nova semana pode ser um novo começo. É verdade. Você se senta, vai pro trabalho, talvez. Pela primeira vez em alguns dias, se sente revigorado na sua mesa, pronto para se sentar e pensar sobre suas prioridades de uma forma que não faria no meio da semana. Começo de um novo mês, após a celebração de determinados feriados, principalmente os que associamos a recomeços, então, todos esses são momentos em que sentimos que abrimos um novo capítulo. E temos algumas coisas acontecendo nesses momentos. Uma é, ok, esse é um momento em que quero dar um passo para trás e pensar no panorama geral das coisas. Porque você reconhece que existe esse ponto de mudança? Pensa sobre sua vida como se fosse um personagem de um livro. A maneira como organizamos nossas memórias e a estruturamos não é linear. Em vez disso, são como os anos de faculdade, os anos praticando esportes, morando em Boston, seja quais forem. É assim que você estrutura suas memórias. E isso significa que há implicações na maneira como vive sua vida. Porque quando você chega a um novo capítulo, é quando você pensa no panorama geral. Interessante. E você também tende a sentir que sua identidade está mudando, certo? Então você assume um novo papel, pois eu vou completar 40 anos no próximo ano. Isso parece uma grande mudança para mim. Estarei numa categoria de idade diferente. Quando me tornei professora, lembro que houve uma grande mudança na minha identidade. Ok, tenho um conjunto diferente de expectativas, papéis e maneiras de me vestir e falar. E aquela mudança de identidade que pode acontecer, mesmo que seja algo tão pequeno quanto estar entrando no novo ano e se sentir como se o novo ano fosse uma nova pessoa, você pode olhar para trás e dizer, bem, no ano passado, no meu antigo emprego, quando eu era estudante de pós, não conseguia comer direito. Era o antigo eu, esse é o novo. Você sente uma sensação de otimismo, se desconecta dos fracassos do passado. Certo. Eu tinha uma crença, talvez me corrija se eu estiver errado, talvez você tenha alguma ciência por trás disso, que possa me desmantelar, mas... Eu acreditava que viver uma boa vida não é o suficiente para você querer mudar. Se 80% da sua vida é boa, tipo, eu tenho uma boa relação, eu tenho um bom trampo, as coisas estão 80% ok. Eu sinto que tem que ter um tipo de colapso massivo pra gente perceber que, tipo, ok, eu tive uma experiência de quase morte, houve alguma morte na família ou algum amigo, uma perda de
relação, uma perda de emprego, uma perda de expectativa que você sonhava muito. Eu sinto que esses colapsos maiores fazem a gente refletir sobre mudanças que a gente precisa fazer. Eu concordo. Então, antes de mais nada, direi que não possuo dados fantásticos sobre isso, Claro, claro. mas há estudos que sugerem que essas experiências levam a mudanças de identidade. O que pode Sério? levar é claro, como descrevi nessa outra linha de trabalho, a sensação de um novo começo e a crença de que você deseja virar a página. Então, é absolutamente o mesmo princípio em jogo. Acho que o mecanismo, para usar um termo nerd, é realmente o mesmo. É que algo chocante acontece, é um chamado para despertar. Leva você a dar um passo para trás e pensar no panorama geral. E cria essa ruptura em sua narrativa. Porque eu sinto que é muito fácil procrastinar ou sentir preguiça, o que talvez faz parte do processo, né? É fácil se sentir bem quando as coisas estão indo bem. Ou quando as coisas estão legais, mas não tem uma dor muito grande o suficiente pra você pensar, tipo, agora eu tenho motivação pra fazer uma mudança real. Sim, eu concordo A com gente isso. precisa de um sofrimento maior, é possível criar mudanças ou transformações exponenciais quando as coisas estão indo bem ou realmente boas, ou... O que é que você acha? É tão interessante, sabe? Eu acredito que mesmo quando as coisas vão bem, podemos ter essas experiências de recomeço que nos moldam de maneira positiva. Eu vou te dar um exemplo. Eu recebi uma ligação, estava vindo de Santa Bárbara para cá essa manhã. Recebi uma ligação com um amigo que acabou de obter estabilidade no trabalho dele. E ele tá pensando grande, a vida dele é ótima, Pra 10 quem não anos. sabe o que é isso. Ah, é justo. Nem todo mundo faz parte do meu mundo estranho. Mundo acadêmico, né? Ok. Então, na academia, se você é professor, isso é o propósito da sua carreira. Você está trabalhando muito duro, consegue seu doutorado, seu emprego de professor assistente, trabalha muito, escreve muito, dá muitas aulas, e se sua universidade disser, você está indo muito bem. Se você for bom o suficiente, te concederão a estabilidade de 10 anos. O que significa emprego permanente, seguro-desemprego, basicamente não pode ser demitido a menos que faça algo ilegal. Agora você tem total liberdade acadêmica, não iremos mais avaliar você como... Uau, a gente confia em você. Confiamos em você. São essas instituições bizarras criadas para ajudar as pessoas a correr riscos. Mas é um grande momento da vida de um acadêmico quando atinge esse marco. É como se não houvesse outro lugar para ir. Você subiu ao topo da montanha. É muito empolgante. Muitas vezes acontece com pessoas na faixa dos 40, como na meia-idade, quando você já pode estar passando por introspecção sobre por que eu tô aqui, qual o meu propósito. Então, muitos acadêmicos recuam nesse momento e pensam, o que eu faço agora? O que eu quero fazer a seguir? Tenho escalado até esse ponto? E eu estava tendo essa conversa com um amigo no caminho até aqui, que havia chegado a esse ponto, e estava passando exatamente, ok, o que vem a seguir? E queria falar sobre escrever um livro, já que escrevi um livro. E como que é isso? Ele acha que essa pode ser a próxima grande aventura para ele. Mas não há nada de errado, tudo está correto. É que ele chegou a um momento, alcançou uma conquista, chegou ao topo de uma montanha, olhou em volta e percebeu. Ok, subi até o meu objetivo, é hora de descobrir o próximo. Pode ser um novo começo, embora seja positivo. Identidade é algo que me interessa pra caramba. Quão importante é a forma como a gente molda a nossa identidade, a gente enxerga isso. Em termos de onde estamos, onde queremos chegar, se a gente ficar preso a velhas identidades, como abandonar, ou como criarmos uma nova, mesmo que a gente nunca tenha vivido isso, vai ajudar a gente. Você pode compartilhar mais sobre identidade em geral, como isso ajuda a gente ou machuca a gente? É uma pergunta fantástica. E primeiro vou te dar uma resposta meio frustrante. Me frustra. Não sinto que a pesquisa acadêmica tenha abraçado a identidade da maneira que eu gostaria, interessante. entende? Porque eu acho que é, sem dúvida, tão importante, né? Os rótulos que colocamos em nós são obviamente importantes, mas sinto que não sabemos tanto quanto deveríamos. É uma das coisas que mais tenho interesse em estudar. E É o seu próprio livro. talvez É. sabemos um pouco disso. Uma das coisas que considero mais relevantes para a forma como penso sobre identidade é a mentalidade. Ou seja, é diferente da identidade. Mas uma mentalidade pode surgir ou ser desencadeada por uma identidade. E uma das barreiras sobre as quais ainda não falamos para mudar, e que considero muito importante, é se você acredita que pode mudar. Identidade e mentalidade são grande parte disso. Então, sabemos muito sobre mentalidade do trabalho, por exemplo, de Carol Dweck, de Stanford, que Mentalidade fez de isso crescimento versus fixa. Exato. Poderoso. Isso é uma espécie de identidade. Você se identifica como alguém que pode crescer ou com alguém que é X, certo? Tipo, sou só tão inteligente, sou capaz até aqui. Então, de certa forma, existe uma identidade que surge quando se acredita que você pode crescer.
ou uma identidade que surge quando se acredita que não pode. Tem também pesquisas maravilhosas sobre o efeito placebo. E como isso vai além da medicina, né? Sabemos na medicina que se você acredita que uma pílula de açúcar vai fazê-lo mais saudável, você experiencia benefícios fisiológicos. Mas tem uma pesquisa muito interessante que mostra que vai além. A gente pensa nisso nesse contexto médico. E foi lá que foi estudado pela primeira vez. Na verdade, eu aprendi de um livro infantil. O Ben Franklin estudou isso. Não sei se você sabe o termo hipnotizante. Interessante. Esse termo vem do Dr. Mesmer, que foi o charlatão original na França, que dava às pessoas remédios falsos e que fazia... Interessante. Enfim, Ben Franklin descobriu Parece um tudo. programa de Amish. Parece? E também é um livro infantil maravilhoso. É. Então, eu gostaria de ter sabido disso antes de escrever o meu. Estaria lá. Enfim, há muito mais do que apenas o componente médico nos efeitos placebos. Quando acreditamos que vamos conseguir algo, podemos melhorar a nossa conquista. Quando acreditamos que vamos atingir algo, um dos meus estudos favoritos que descrevo no livro, e que acho que está relacionado com mentalidade e identidade, é trabalhado por Ellie Crumb, que é psicóloga em Stanford. Ela fez um trabalho interessante com Elle Langer, de Harvard, onde designaram governantas aleatoriamente para um de dois grupos. E essas empregadas foram informadas. Todos os dias, quando você vai trabalhar em um hotel, está fazendo exercícios no nível recomendado pelo CDC. Então, você está fazendo um ótimo treino enquanto faz seu trabalho. Tá queimando 1000 calorias ou tá recebendo o que quer que seja, né? Certo. Não sei se 1000 calorias é a Tá definição. fazendo um ótimo treino, bom né? treino. Era mais tipo 300. Ok. Só para não exagerar. E então, o outro grupo não recebeu essa informação. E a questão era, existem diferenças nos resultados que esses dois grupos experienciam um mês depois em termos de saúde? Então, se um grupo que acredita estar fazendo um trabalho que traz benefícios à saúde acaba perdendo mais peso, tendo a pressão arterial mais controlada, e a resposta foi sim. Sério? O que, por um lado, você pensa, é mágica, o que está rolando? Por outro lado, você pode começar a ver como isso realmente funcionaria e como seria aplicável em outros ambientes. Então, elas acreditaram que seu trabalho poderia lhes proporcionar um treino. E, de repente, talvez estejam optando por subir as escadas de um andar para o outro, perder calorias extras, ou se inclinando mais a usar o aspirador, sabe? Certo. Eu moro numa casa na Filadélfia. Alguém me disse, é tão bom você morar numa casa. Todo aquele exercício passivo quando você sobe e desce escadas correndo. E agora sou eu que me voluntario para pegar o ketchup quando esquecermos no terraço. Isso é empolgante. Posso fazer exercícios extras? Então, há diferentes escolhas que você faz quando começa a ter um conjunto diferente de crenças sobre o que está alcançando. Enfim, eu penso nisso como algo relacionado à identidade, porque agora você está começando a ter a identidade de sou alguém que segue uma carreira fisicamente ativa. E agora você se inclina a isso e vivencia os benefícios. Então, eu acho que o trabalho sobre mentalidade é o melhor trabalho que já vi. E é realmente rigoroso e está relacionado à identidade. Então, se a crença ajuda você a ter resultados que deseja, ou a fazer a transformação e a mudança que deseja, como você sugeriria que aprendêssemos a acreditar mais em nós mesmos do ponto de vista da ciência? O que é que os dados sugerem sobre, ok, se você disser isso, se você olhar no espelho e você fizer esse exercício, se você apenas sorrir para as pessoas, vai criar reflexos de alegria. O que é que você viu nos resultados que ajuda a aumentar a crença em si mesmo? Acho que a coisa mais poderosa é com quem você se cerca. Sério? Então, eu acho que o contexto social que você cria, as pessoas ao seu redor têm tanto a ver com você acreditar ou não em si mesmo. E, a propósito, também quero acrescentar uma nota de rodapé bem rápida, porque o acadêmico que há em mim não suporta não fazê-lo. É que você pode ter confiança excessiva, e isso pode ser prejudicial. Então, esta é uma gangorra um pouco perigosa, certo? Você quer ter confiança suficiente e acreditar em si o suficiente para aproveitar as oportunidades, trabalhar em direção aos objetivos porque acredita que pode alcançá-los. Mas se você disser, eu cuido disso, sou perfeito, você não vai praticar. Você não vai trabalhar duro. Enfim, é um equilíbrio um pouco delicado, mas voltando a como você chega ao nível certo de crença. Tudo o que sei das pesquisas aponta para a estrutura das pessoas com quem você se cerca. Sejam elas as pessoas com quem você trabalha, as pessoas com quem você treina, se você é um atleta, as pessoas com quem você socializa, eles dão a você muitas dessas crenças em você mesmo. Sério? E você pode escolhê-los, mas com as mensagens que eles te enviam sobre o que é um comportamento aceitável, o que é normal, o que eles estão alcançando e como você se sai, isso molda demais a nossa confiança.
Sério? Eu acho que isso é verdade, né? Eu também adoro os exemplos de alguns grandes atletas que conquistaram tantas coisas e foram questionados continuamente enquanto cresciam e tem esse ressentimento, né? Ninguém acreditou neles e eles disseram, olha, eu vou provar que eles estão errados, esse tipo de coisa, né? O que eu acho que pode levar você muito longe em termos de sucesso e resultado, mas você nunca vai se sentir realizado, né? Você nunca escolhe isso, certo? Então acho que o que está apontando aqui não é uma condição necessária. Certo, não é o melhor ambiente, né? Existem pessoas que podem prosperar sem isso. Mas se você pode escolher, se quiser criar um ambiente onde vai acreditar em si mesmo. Então, se você se cerca de pessoas certas, do ambiente certo, da comunidade certa, como deveriam ser essas pessoas? Como deveriam ser essa atitude, a energia, o estilo de comunicação deles com você? Como se as pessoas, por exemplo, refletirem sobre 5 ou 10 pessoas no seu círculo, sobre o que deveriam refletir? Elas têm essas qualidades, elas dizem essas coisas, o tipo, olha, tem uns alertas aqui, se o seu melhor amigo te disser que você não deve fazer isso, ou seu melhor amigo disser, não sei bem o que você está fazendo, seja lá o que for. Quais são os sinais negativos e positivos? Ok, aqui, deixa eu passar um pouco para outra... Estamos fazendo muitas coisas acadêmicas gosto disso, aqui, é muito óbvio, bom. né? Na verdade, vou contar uma história sobre uma pessoa acadêmica que é a pessoa mais importante da minha carreira. É meu orientador de dissertação. O nome dele é Max Bazerman, professor da Harvard Business School, um grande ser humano, ótimo acadêmico. No que ele é verdadeiramente excepcional é como mentor. Os seus alunos de doutorado tornaram-se professores titulares, agora que todos sabem o que estabilidade é, em todas as instituições de elite do mundo. Então ele é bom em incutir crença em outras pessoas, né? Incrivelmente Confiança, bom. crença. Incrivelmente. E ele faz todas as outras coisas que você precisa fazer para ajudar alguém a ter sucesso, certo? Claro. Conhece bons treinadores, o treinamento, o próprio ensino de habilidades, todas essas coisas. Mas eu acho, ele cria um ambiente para as pessoas prosperarem. Na verdade, demorei um pouco, depois de me formar como uma de suas orientandas, e eu estava tentando aconselhar meus próprios alunos, descobrir qual era o molho secreto que ele fazia muito mais bem-sucedido como treinador e mentor do que qualquer outra pessoa na nossa área. Quero dizer, estratosfericamente mais bem-sucedido. E o que percebi é que ele tinha todas as coisas óbvias. Todos aqueles ingredientes óbvios, como responsivo, e sabia o que fazia, e te dava feedback. Mas havia uma crença inabalável. Ele tratava você como família. Ele estava lá por você, acreditava que você conseguia. Ele sempre estava dando aquele reforço positivo. Outra coisa que ele fez e que acho muito interessante relacionada à pesquisa foi que ele criou, vou chamar de círculos de mentoria dentro dos alunos que ele treinava, para que não fôssemos sempre apenas treinados ou orientados e aconselhados por ele, mas ele nos colocaria em posição de aconselhar estudantes júniores. Inteligente. Tem uma pesquisa maravilhosa sobre a qual eu escrevo no livro, de Lauren Escles Winkle, que é professora da Kellogg School em Northwestern, e ela teve esse insight incrível quando estava fazendo pesquisas para sua dissertação. Percebeu que estava entrevistando todas essas pessoas que estavam lutando para alcançar seus objetivos. E quando ela lhes perguntou o que eles achavam que poderia ajudá-los a alcançar mais, porque era nisso que ela estava interessada, como podemos aumentar as realizações? Todos eles tiveram insights profundos. Vendedores com dificuldades, alunos médios. Quando ela os fazia fazer uma introspecção que eles, na verdade, sabiam muito, talvez simplesmente não tivessem chegado lá. Ninguém perguntou. Eles gostariam de ser questionados? Qual é o seu conselho? Como você orientaria alguém que está no seu lugar? Na maioria das vezes, quando alguém está passando por dificuldades ou estamos treinando alguém, nosso instinto, mesmo que não solicitado, é dar conselhos. Aqui as 7 coisas que acho que pode te ajudar a ir mais longe. E pode ser desmotivador, porque transmite, acho, que você não sabe de nada. Você não tem as respostas, eu tenho a resposta. Eu vou te dar as respostas. Esse é o nosso instinto. E ela pensou, e se invertermos o roteiro? E se em vez de colocar o braço ao redor de alguém e dar conselhos, disséssemos... O que você O que você faria? E na verdade, Como você orientaria a pessoa? E não só perguntar, mas fazer com que eles orientassem outra pessoa. Te colocar no papel de mentor e treinador de outra pessoa que tem objetivos semelhantes, para que você se sinta num pedestal. Uau! Alguém confia em mim para dar esse conselho. Talvez eu sirva para isso. Talvez eu seja melhor nisso do que eu pensava. E então você vai começar a fazer uma introspecção de uma maneira que não faria, se fosse um problema seu. Porque você precisa ajudar outra pessoa, não quer decepcioná-la. Quando faz isso, descobre, ei, até que tenho boas ideias, talvez eu saiba algo. E então, depois de dizer a outra pessoa para fazer isso, você se sentiria um hipócrita se não fizesse. Então,
esse é um outro truque social. Max nos colocava nesses círculos de aconselhamento, onde os mais velhos trabalham os mais novos, e ele raramente dava conselhos. Ele mais facilitou a experiência para você aprender a criar essa resposta, né? Dentro de você, eu acho. Exato. Ajudando os outros. Ao ajudar os outros. E dava toques ao longo do caminho e... Tipo, bom trabalho, ou um redirecionamento. E se você for até ele e disser, preciso saber como fazer X, ele te diz. Mas não havia muita condução no banco de trás. Claro. Se isso faz sentido. E acho que isso também ajudou a aumentar a confiança. Isso nos fez acreditar em nós mesmos nessas funções. E agora tem um clube de aconselhamento de pessoas que são ex-alunos do Max. Talvez não por acaso. Tentamos continuar isso mesmo além daquele ponto de nossas vidas em que ele estava nos treinando. E cada um de nós está em estágios de carreira semelhantes, todos professores, objetivos semelhantes, e procuramos uns aos outros para solicitar conselhos sempre que enfrentamos um desafio profissional, e não temos certeza do que fazer. E tem sido totalmente incrível. Então, é esse grupo de pessoas que se apoiam, se preocupam umas com as outras, existe amizade, tudo está embutido. Vemos outras pessoas realizando, isso nos ajuda a ver, se eles conseguiram também. Mas também podemos dar conselhos e crescer com isso também. Quais vocês diriam ser as 3 ou 5 coisas que um coach poderia fazer para incutir a crença em outra pessoa que você testemunhou ou que também viu num grupo de amigos? Acho que bastante feedback positivo é super importante. Esse é o sentido predominante. Essa pessoa pensa que estou indo muito bem. Mesmo que eles estejam também me dizendo como posso melhorar. Porque você não quer só elogios. É muito importante também dizer, faça mais desse jeito. Você precisa desse empurrãozinho. Mas precisa ser positivo. Às vezes as pessoas chamam de sanduíche de feedback. Começa com positivo, enfim. Então eu acho que a positividade e a transmissão de que eles acreditam em você. Acho que criaram uma estrutura social para você, que é uma das coisas que Max fez. Havia todo um ecossistema de outros estudantes apoiadores indo atrás de objetivos semelhantes. E em vez de sentirmos que estávamos competindo uns com os outros, ficou muito claro que fazíamos todos parte de uma equipe. Quase todo e-mail começa com "Oi, equipe". São acadêmicos, todos competindo por empregos e por conquistas. E você pode ver que é muito cruel e competitivo. Não estávamos em uma equipe, não estávamos jogando Isso é por legal, uma equipe, mas éramos uma equipe. E era assim que nos víamos. Então, a estruturação. Todos estão estruturados para ajudar os outros que estão abaixo deles. Parte do seu papel é trabalhar com eles. Então, essas são algumas das coisas principais. Não tenho certeza se atingi seus Feedback números. positivo, estrutura social, apoio de equipe. Sim, colocar as pessoas no papel de conselheiros ou apoiadores e mentores. Eu acho que você disse que ele acreditava em você, te tratou como família. E círculo de mentoria, Talvez tenhamos atingido o número que isso você é ótimo. pediu. Muito bom, eu amo Acho que isso. foram os pontos principais. Eu amo isso. E como alguém constrói uma confiança dentro de si, se sente que não é confiante? Talvez eles não tenham esse mentor, essa estrutura social, para poder incutir isso, eles não têm essas pessoas, né? Tem maneiras de construir confiança interior sem que outras pessoas acreditem em nós? Bem, primeiro de tudo, acho que você pode sair e encontrar essas pessoas, mesmo que não as tenha, e que deveríamos criar essas estruturas de forma proativa, certo? Então, vou traçar uma meta. Digamos que você queira correr uma maratona. Muitas pessoas decidem isso em algum ponto. Você correu uma? Não. Há 2 dias Ontem eu comecei você a treinar para minha primeira maratona, né? Que é daqui a 3 meses. É uma pequena janela de treino, mas eu tô bem dolorido hoje. Sim, é incrível. Então eu assumi o compromisso no início do ano, mas a maratona continua atrasada por causa da Covid, mas agora vai acontecer em novembro. Parabéns. Eu ainda não terminei, mas Você vai? eu vou, exatamente. Eu posso ver a confiança. Exatamente. Eu sei que vai. Eu vou. É empolgante. Eu tenho cercado com um treinador, uma equipe de apoio que já fez isso e me incentiva pra caramba. Eu tô dizendo que eu não vou fazer isso sozinho, Exato. né? Eu Você nunca não só fiz. baixou um app e disse, vai ser só Não. o app. Porque eu sei que vai ser um desafio. É algo que eu nunca fiz. É algo que me assustava durante a vida inteira. Eu sei que não é a caminhada no parque, é uma maratona. Então eu configurei a estrutura, responsabilidade, o cronograma para poder seguir essas regras que são necessárias para me preparar para a melhor posição possível e me manter saudável também. E poder terminar todas essas coisas diferentes que eu quero fazer com os meus Perfeito. objetivos. Você já sabe tudo isso. Eu sou um ex-atleta, né? Então. Na zona atlética. É engraçado. Quero dizer, obviamente, eu sei que você é um ex-atleta,
mas acho que subestimamos, pelo menos quando éramos jovens, o quanto essas habilidades se traduzem em outras áreas também. Incrível. Muitas das lições sobre como você estrutura o treino. No meu livro, eu era jogadora de tênis, então falo muito sobre os insights que vieram desse esporte e que eventualmente influenciaram minha pesquisa e compreensão de, ok, se você quiser criar um hábito, a melhor maneira é não ficar no mesmo lugar fazendo exatamente a mesma coisa da mesma maneira. Todas as vezes. Claro. Nunca é assim que você pratica esportes. E isso nunca funcionaria quando você estivesse num campo ou na quadra. Tem que estar em condições variáveis, se preparar para qualquer coisa que possa E se preparar surgir. para os piores cenários. Certo. E ainda, então, muitas vezes eu penso sobre que os cientistas e qualquer pessoa que esteja tentando criar estruturas de sucesso cometem erros que, se você olhasse como um atleta e dissesse, bem, como um atleta resolveria um problema paralelo, nós saberíamos que aquilo não ia funcionar. Tipo, é muito rígido. Certo. É muita expectativa de que as coisas sejam perfeitas, né? Você fala sobre hábitos e comportamento. Qual a diferença entre um hábito e um comportamento em qual devemos nos concentrar mais para chegar onde a gente quer chegar, mudar nossos comportamentos ou mudar nossos hábitos? Um hábito é um subconjunto de comportamento. Na verdade, é um subconjunto bem restrito, se você olhar para a verdadeira definição científica. Então, Andy Wood, da Universidade do Sul da Califórnia, e eu acho a especialista mundial em hábitos, ela definiria de uma forma rígida como algo que você basicamente faz automaticamente, sem perceber que está fazendo. Faz o café da manhã na cafeteira, aperta os botões e nem lembra. Escova os dentes, toma banho. Lava o cabelo e fica tipo, peraí, eu já lavei o cabelo? Eu passei shampoo? Dirigir pro trabalho e não sabe como chegou lá, fica tipo, o quê? Porque você tá no piloto automático. São as atividades realmente mecânicas. Higieniza as mãos se estiver trabalhando no hospital e nem percebe que fez isso. Eu já fiz isso? São os hábitos. Acho que tem havido muito entusiasmo e crescimento na imprensa popular da ideia de que um hábito é qualquer coisa que você queira repetir. E acho que, na verdade, muitas das coisas em que pensamos e sobre as quais falamos casualmente como hábitos estão provavelmente mais na categoria de rotinas, o que é diferente. Se você vai à academia, isso é realmente um hábito. Você provavelmente se lembra de ter decidido ir à academia. Talvez faça isso num horário consistente, talvez faça muito, mas eu começaria a chamar muitas dessas coisas de rotina. Sério? Se quiser Ok. falar sobre o não acadêmico. Claro, Enfim, claro. É um pouco como dentro do beisebol. Quem se importa? Mas Tá tudo acho bem, tá interessante tudo bem. que acha distinção nos processos que orientam um em relação ao outro. Eu estudo comportamento, que é uma supercategoria. Está acima de rotinas ou hábitos. E é que toda mudança de comportamento requer que comportamentos diferentes aconteçam. Algumas delas estarão no piloto automático. Algumas serão rotineiras e algumas serão decisões únicas que terão grandes implicações em sua vida. Então, na verdade, acho que ter todas essas categorias em mente, quando pensamos sobre mudança em vez de focar estritamente em uma Então, outra. qual é a definição de comportamento? É interessante. O que é um comportamento? Um comportamento é uma ação que você realiza. Na verdade, tudo é comportamento. Se estiver dentro da sua cabeça, não é um comportamento. Daí é como um julgamento. Mas qualquer ação real que você realiza é um comportamento. Qualquer ação que você realizar. Quais são os comportamentos mais comuns que temos que impedem a gente? Então, quais são esses comportamentos que... Ok. Achei que ia ultra perguntar o desempenho- mais comum. Ia responder respirar. Não os comportamentos mais comuns que impedem a gente, né? Sim. E depois os comportamentos mais comuns dos profissionais de altíssimo desempenho, que são bem-sucedidos nos negócios, esportes. Quais são os comportamentos aos quais eles tendem a se inclinar em comparação às pessoas que ficam presas? Sim. Ok. Tô tentando fazer perguntas que nunca foram feitas aqui, São né? É o ótimas, são objetivo, ótimas. Ok, deixa eu começar com alguns dos comportamentos mais comuns Que mantém a gente que nos preso. mantêm presos. Acho que os comportamentos comuns que nos prendem são... E é tipo, quais são as resoluções de ano novo mais comuns? Eles Certo, devem mudar claro, os comportamentos que nos prendem. Então, as coisas mais comuns em que ficamos presos são coisas relacionadas à saúde. Não tomamos boas decisões sobre o que comemos, bebemos, se fumamos, se somos fisicamente ativos. Esses são pontos comuns onde ficamos presos. Nossas finanças, tomar boas decisões financeiras diariamente sobre como gastamos nosso dinheiro, como economizamos, para quem damos nosso dinheiro. Esses são lugares onde as pessoas muitas vezes ficam presas. Podemos ficar presos em ciclos sociais ruins. Nós meio que começamos falando sobre relacionamentos. Acho que esse é outro lugar onde ficamos presos.
se nos sentimos muito tímidos, não estamos conhecendo pessoas suficiente, conhecendo as pessoas erradas, nos relacionamentos errados. Essa é outra área que ficamos presos. Acho que a educação e carreira, porque é como se um seguisse o outro, e isso é uma outra categoria. Por exemplo, se é um estudante, está tentando ter sucesso, mas muitas vezes ficamos presos em não estudar rigorosamente, não dedicar tempo, foco, converte num trabalho onde não estamos sendo tão produtivos quanto poderíamos ser, não estamos nos preparando para o sucesso. Então, acho que são essas algumas categorias comuns que nos deixam presos. E quais são os comportamentos de altíssimo desempenho da elite que as pessoas realizam seus objetivos, que as pessoas vão atrás dos seus sonhos? Quais são eles? Eu nunca entrevistei pessoas de alto desempenho e disse, liste para mim todos os seus comportamentos. Certo. Então, em vez de responder perfeitamente a sua pergunta, eu vou contar alguns dos comportamentos que a pesquisa mostra que levam a ótimos resultados. E certamente tenho visto muitas pessoas de alto desempenho em que noto, eles estão fazendo isso. É ótimo. Então, acho que uma das coisas mais importantes é se apoiar na estrutura. Em vez de esperar apenas seguir o mantra da Nike, tipo, just do it. E por falar nisso, quando você falou sobre como está treinando para a maratona, percebi que você citou todas as estruturas que Cronograma, estrutura, responsabilidade, treinamento, investir grana nisso e tudo mais que haja para investir nisso, né? Para que você se obrigue. E é por isso que para mim tá tão arraigado que se você quer atingir essas coisas, você tem que se programar, né? Você tem que fazer isso diariamente. Dividir as tarefas, como qual é a meta diária? Que eu vou fazer quando vai hoje, fazer? né? Qual vai ser diariamente, a deixa? Né? Quem vai observar você? Tudo. Todos os O que detalhes. é que tá em jogo pra você, né? O que é que tá em jogo pra outras pessoas? Qual é o propósito? Se você não fizer isso, quem você vai machucar? E quem está responsabilizando você, Com certo? certeza. Você tem seu treinador. Então, esses são os tipos de coisas A estrutura é um dos principais pontos acadêmicos que a pesquisa mostra que vai ajudar a obter mais resultados. Sim, há tantas peças nisso. Poderíamos analisar cada uma delas e conversar sobre faça estudos. Isso. Ok. Um grande problema é que muitas vezes as pessoas dizem, eu tenho um grande objetivo. Certo. Acho que se eu estabelecer uma meta grande e audaciosa, e por falar nisso, isso é bom. Bom definir metas extensas, mas você tem que dividi-las. O que você vai fazer esta semana? O que você vai fazer hoje? Quais são essas partes componentes? E tem pesquisas por Albindura, o falecido Albindura, de Stanford, grande pensador, fez um trabalho pioneiro nisso. Acabamos de fazer um experimento de campo onde testamos com milhares de pessoas que queriam ser voluntárias 200 horas por ano. E elas se comprometeram a esse objetivo. E descobrimos que só enviar lembretes, não para serem voluntários 200 horas por ano, mas para serem voluntários 4 horas por semana, levou a um desempenho muito melhor. Apenas aquela mudança realmente simples, mesmo na maneira como você se comunica sobre isso. Quando convida alguém para começar a economizar $5 por dia em vez de 150 por mês, você obtém uma adesão muito maior, mas é idêntico. Então, apenas pequenas mudanças de enquadramento onde pensa, vamos dividir em componentes pequenos. É mais difícil procrastinar, é factível, não parece mais opressor. Então você diz que se o meu objetivo é economizar ou investir $105 por mês, o que quer que seja, você está dizendo que não é a melhor abordagem dizer, tipo, eu vou investir $105 por mês, vou investir $5 por dia. Sim, então, sim. Não consigo me lembrar de quanto, né? São 150 porque então, são 30 dias no mês, enfim. Vou economizar e investir 150 por mês, então engane seu cérebro dizendo, tipo, vou investir $5 por dia. Certo. Você está dizendo que ao fazer isso, o que é que deve acontecer? Não muito mais pessoas levantam a mão e dizem, eu consigo. Ao contrário de 150, que é muito para algumas pessoas, né? Parece muito. Começa a pensar, não, onde vou ter que cortar custos? Isso é muito... Não vou sair para jantar as 3 vezes que pensei que ia sair. Tenho meu aluguel. Então você se concentra naquela grande categoria, $150. Esse foi um experimento liderado por Hal Hensfield, na UCLA, com um aplicativo de poupança, o Acorns, e eles convidaram pessoas. Algumas são designadas aleatoriamente. Quer economizar $5 por dia ou 150 por mês? É o mesmo resultado. Retirarão $150 por mês da sua conta. Mensalmente? Pois é. Eles enquadram de forma diferente. Você obtém uma aceitação muito maior. Algo como 5 vezes mais pessoas interessadas, porque parece mais possível. Todo mundo pode achar 5 no sofá, é tipo um troco, né? Eu consigo fazer isso todo dia, mas 150 parece muita coisa. Mas é a mesma coisa. Então, essa meta detalhada é muito importante. Então, se você malhar, eu não vou correr 80 quilômetros por semana, eu vou correr um pouco, né? Vou correr
7 quilômetros ou 8 quilômetros por 8 dia, por dia. 6 por dia, né? 8 por dia. É mais factível do que pensar em um grande número, né? Sim. Isso é interessante. Como você podia aplicar isso em outras áreas da vida, tipo condicionamento físico, em finanças, relações, eu não sei, né? Acho que pode dividir a maioria dos grandes objetivos em suas partes componentes. Pode não ser tão simples quanto literalmente refazer as coisas, mas pode ser que eu queira ter um relacionamento melhor e que passemos mais tempo de qualidade juntos. Vamos tentar passar muito mais tempo de qualidade juntos esse ano. Bem, primeiro pode ser mais concreto, muito. Então, digamos que você tenha uma meta mensal. Ok, quero ter certeza que teremos 5 encontros a sós por mês. Você pode dizer, isso significa que todas as sextas, mais um sábado, faremos isso. E isso significa uma vez por semana? Mais uma semana que tem 2 vezes e nós vamos mapear quando vai acontecer. Tudo se torna mais pequeno e alcançável. E isso é, de novo, você disse que está mapeando seus horários? São as partes componentes que realmente contribuem para atingir seus objetivos. E eu pensava, tipo, o que é que eu vou fazer essa semana, né? O que é que eu vou programar essa semana? Eu não tenho, tipo, tudo que eu vou fazer nos próximos 3 meses, mas o que é que eu posso fazer nos próximos dias? Certo. Então, o que é que vem amanhã? O que é que vem a semana inteira? Eu vejo tudo, né? Como é que eu vou administrar tempo? E no final da semana, tipo, uau, eu criei algo que eu me sinto orgulhoso disso, que eu posso construir para a próxima semana. Isso é muito importante. E o tempo vai continuar passando, né? E em 3 meses você vai olhar pra trás e dizer, olha os passos que eu dei, olha onde eu tô agora, né? Absolutamente. Ganhar a maratona de Los Angeles. Brincadeira. Concluir Seria o objetivo, incrível. né? Concluir em 5 horas é o meu objetivo. Então, é, analisando. Estrutura. Deixe-me acrescentar outra estratégia super importante que acho que muitos profissionais de alto por desempenho favor. usam e que a Manda. pesquisa apoia. E este, acho, também é muito subestimado. Se relaciona com o que estava cutucando antes, o Just Do It, da Nike. Não, isso não tá certo. Eu acho que isso é um equívoco relacionado a isso. E a ideia vem de pesquisas de Ayelet Fishback, da Universidade de Chicago, e Caitlin Woolley, da Cornell. E o que mostraram é que se você perguntar às pessoas quando elas têm um grande objetivo, que abordagem adotarão para alcançá-lo, a maioria das pessoas diz, vou procurar o caminho mais eficiente. É tudo uma questão de eficiência. Qual é o caminho mais eficaz para esse objetivo final? É assim que vou fazer. E uma pequena fração das pessoas diz algo diferente. Tenta encontrar uma maneira pela qual eu goste de chegar a esse destino final. Se divertindo. Então, você poderia pensar em alguém que quer... Já falamos de maratonas. Digamos que você está treinando para maratona. Alguém que pensa, vou para academia, subir na esteira, e então eu vou... Treinar muito, malhar. vai ser difícil todo dia. E outra pessoa diz, vou correr com um grupo de corrida. Vamos percorrer as trilhas mais lindas que eu conheço. Vamos fazer isso juntos. Talvez eu até baixe um ótimo material de leitura. Vou ouvir o material antes de ir para ter algo divertido claro. em meus ouvidos. São caminhos diferentes. Este pode ser mais eficiente porque você não precisa se coordenar com outras pessoas. Você faz isso todo dia. Sabe, sua quilometragem vai ser controlado. Mas acontece que se você não curte, não persiste. E então, eles fizeram experimentos onde mostraram que se você encorajar as pessoas a escolherem a maneira mais divertida de ir atrás de um objetivo, de exercício ou estudo, eles fizeram isso com alunos de aulas de matemática, dando a eles atividades divertidas que estavam meio que em segundo plano. Você pode usar marcadores, ouvir música e fazer lanches em vez de só se esforçar. As pessoas conseguem mais porque persistem por mais tempo quando encontram maneiras de tornar divertido Isso o que é bom louco. para elas. Mas entendemos errado. Achamos que não precisamos disso, meio que pensamos, é coisa de criança, vou seguir em frente, e estamos errados. Não faremos, em última análise. Isso se deve à impulsividade, porque sobrevalorizamos a experiência presente em relação aos ganhos a longo prazo. É assim que estamos conectados? Não apreciamos isso em nós mesmos, então cometemos esses erros. Provavelmente a gente vai desistir com mais frequência quando fica mais difícil, né? Se não tiver alegria ou diversão, você vai pensar, tipo, tenho 6 meses, 12 meses, 2 anos até meu objetivo acontecer, né? Isso me esgota, isso me afasta de me divertir, das minhas amizades ou dessas atividades. Então parece que se você conseguir transformar essas etapas desafiadoras numa coisa divertida no cotidiano, você continua por mais tempo, né? O que eu Com vejo você dizer. certeza, acho que é tão subestimado. Isso é verdade. O que há mais em torno da questão de estrutura? Você diz que tem subcategorias dentro da estrutura e a importância de ter uma estrutura para profissionais de alto desempenho. Sim, ok. Então, outra coisa realmente importante é ter planos. Se e então.
Eu amo isso. Isso se baseia na pesquisa de Peter Goldzer, da NIU, que estudou a maneira como diferentes pessoas faziam planos em torno dos objetivos que queriam alcançar. Descobriu que algumas pessoas diziam, eventualmente farei isso, ou farei isso uma vez por semana. E outras pessoas expuseram detalhes reais em seus planos e tinham declarações, se, então. Se for uma quinta-feira às 16, então irei treinar para a minha maratona nesse local, em vez de, em algum momento dessa semana irei fazer isso. Quanto mais estrutura, quanto mais claro estava qual é a deixa que vai desencadear o comportamento, mais resultado ele via. E então começou a analisar uma série de experimentos onde ele basicamente faria com que as pessoas preenchessem os espaços em branco, preenchessem as frases, se X acontecer, farei Y, em vez de, eu pretendo fazer Y. E olhei quais são os resultados e vi que isso faz diferença. E acontece que fizemos pesquisas que mostram que, se as pessoas forem solicitadas a apenas anotar a data e hora que pretendem tomar a vacina contra a gripe, é mais provável que tomem. Se perguntarem onde votará, como vai pra lá, numa ligação que tenta incentivá-lo a votar numa eleição, é mais provável que compareçam. Então, esses truques são muito simples e estão sendo amplamente usados na área da saúde agora, na participação eleitoral, porque é muito poderoso criar esses planos se, então, em vez daqueles frágeis, para chegar a um objetivo final. Certo. Sabe? Entendi, ok. Eu gosto dos planos se e então, né? Os planos se, então, são super importantes. Não falamos sobre rastreamento ou responsabilização, embora tenhamos feito alusão. São outras peças importantes. Me conte mais. Então, o rastreamento parece ser muito útil em termos de atingir metas. Porque se você não tiver visibilidade sobre o que está chegando a algum lugar, vai ser difícil se recompensar e se recompensar como parte do ciclo que você faz para continuar se sentindo satisfeito e fazendo algo. Para que a mudança comportamental real seja implementada, Exato. né? Então, é uma coisa muito simples, mas esse rastreamento parece importar. Um dos meus estudos favoritos sobre isso mostra isso na conservação da água, onde as pessoas tomavam banhos demorados e estavam comprometidas com a conservação. Mas seus banhos eram longos, então isso não funcionava muito. Então, foram distribuídos aleatoriamente em 2 grupos. Um grupo recebe algo que sabe que está sendo monitorado, e outra pessoa pode ver quanta água está usando. E o outro grupo obtém algo visual, que eles podem literalmente ver em tempo real quanta água estão usando. Faltam 2 minutos, 1 minuto, em tempo real. Bem, não era uma contagem regressiva, só mostrava o total de galões usados, certo? Litros, galões, bem visível, tá subindo. Você tá desperdiçando tanto a cada momento, você pode pensar, quanto eu usei no total ontem? Pode imaginar esse tipo de coisa. Como gamificação, né? Eu diria que está relacionado à gamificação, embora não houvesse recompensas e nada chique. É mais que eu sei exatamente o quanto usei, sabe? Então... Sou um ser humano horrível desperdiçando tanta água, não, tô brincando. Bem, quero dizer, pode surgir esse tipo de pensamento. Espero que não tenha sido tão extremo. Brincando. Porque aí seria negativo. Mas teve um grande impacto neles. Rastreamento Só rastreando, tendo uma noção, porque pode dizer, atingir a meta. Pode tornar os objetivos mais concretos, vou dar 10 mil passos por dia, meu pequeno Fitbit balança, isso me deixa feliz. Isso é gamificação. Aquele balanço me dá muita alegria. Mas o rastreamento da visibilidade de como você está indo é importante. E então a responsabilidade, que você mencionou várias vezes, funciona com certeza. A pesquisa apoia que quando alguém de quem você gosta está responsabilizando você, isso faz diferença. Porque muda o cálculo de custo-benefício de atingir seus objetivos. Existem pesquisas que comprovem isso, Sim, absolutamente. Meu trabalho favorito. Então, tá na categoria dos chamados dispositivos de compromisso. Então, é uma categoria que os economistas estudam há décadas porque as consideram muito estranhas. Os economistas ficam entusiasmados quando escutam de dispositivos de compromisso porque dizem não deveria existir, quebra nossas teorias. Um dispositivo de compromisso é quando você cria algum tipo de penalidade ou restrição para si mesmo. Então, estamos acostumados com o governo fazendo esse tipo de coisa. Eles estabelecem seus limites de velocidade, multam se você se sentir tentado a acelerar. E nós pensamos, faz sentido, mas se você se multar ou se penalizar por não atingir seus objetivos, isso é loucura. Quem faria isso? E ainda assim, muitos de nós fazemos. É eficaz. E alguém que está responsabilizando você está criando uma penalidade. Porque se estiver visível para outra pessoa o que você fez, você vai sentir vergonha se não o fizer. Essa é a penalidade. Se o seu progresso for invisível, agora você pode dizer, eles também verão o lado positivo. Então, talvez não seja só um dispositivo de compromisso. Há também uma oportunidade para orgulho, assim por diante, mas as perdas tendem a parecer maiores que os ganhos para nós. Acredito que a responsabilização tende a ser mais potente devido à sensação de que você não quer cair quando alguém está olhando. E os dispositivos de compromisso... Certo.
são geralmente extremamente eficazes. Os mais eficazes são, na verdade, quando você coloca dinheiro em risco, sabe? Certo. Então, você pode depositar um dinheiro que vai perder se não conseguir atingir uma meta e pesquisas Eu amo mostram isso. que isso ajuda. Funciona. Funciona muito bem. Colocar grana na mesa e dizer, tipo, ok, eu vou pagar $1.000 pra algo que eu não acredito, que eu não vou atingir esse objetivo, né? Eu, tipo, vou seguir esse espaço pra chegar a esse lugar. Exato. E é tipo, Vai te incentivar. você se incentiva, o que é muito contraintuitivo, porque estão me multando, mas funciona. Meu estudo favorito é sobre fumantes que queriam parar de fumar. Metade deles recebe uma espécie de conjunto padrão de coisas. Aqui estão algumas coisas de parar. A outra metade recebe tudo isso, mas um dispositivo de compromisso. Você pode colocar dinheiro nessa conta por 6 meses e ele desaparecerá se você falhar em um teste de nicotina ou codeína na urina no final de 6 meses. Taxa de abandono 30% maior no grupo que investiu Sério? aquele dinheiro. Bem, uma vez alguém me disse que você presta atenção naquilo que você paga. Então, no mundo do coaching, quando você investe num livro, um life coach, geralmente quanto mais investimento você faz nesse livro, nesse programa, mais você quer prestar atenção na obtenção do resultado. Isso seria semelhante a esse estudo que diz, ok, eu vou investir $100 nisso em 6 meses, se eu parar de fumar, tipo, as pessoas ficam, $100 não importa, mas se eu investir $100.000, eu vou prestar atenção porque é muito mais grana no jogo, né? E eu não quero perder. Sabe o que é interessante? Isso remonta à primeira coisa que falamos, que são os custos irrecuperáveis e a tendência que temos de não ignorá-los. Então, se você comprar um livro, terá um custo irrecuperável. Você não pode devolvê-lo? E bem, talvez possa, mas na maioria dos casos, se o amassou um pouco, não vai devolvê-lo. Então, deveria ignorar, é recuperável, não importa? Mas não. Não é assim que estamos programados. E como resultado de querer recuperar esse custo irrecuperável, trabalhamos mais arduamente quando sentimos que, investi tanto Mais nisso. grana. Interessante. Exato. Então é um truque, é meio que um erro fazermos isso, mas funciona. Então vamos nos concentrar nisso e usar para nos motivar a alcançar mais. Então, quanto mais você tiver em jogo, seja lá se for dinheiro, tempo, energia ou qualquer coisa, maior vai ser a probabilidade de você atingir essa mudança, né? Você pode mudar o cálculo de custo-benefício ao seguir em frente. Você pode também, se você investiu no passado, então os custos irrecuperáveis que tendemos a não ignorar, sentiríamos que deveriam mudar isso. Então há 2 maneiras, prospectiva e retrospectivamente. Pode investir muito dinheiro em algo e se sentir culpado se não fizer. Ou pode usar esses contratos de compromissos onde você literalmente coloca dinheiro em jogo, digamos, num site. Um desses Stick ou Reminder, que você terá que perder se não atingir seu objetivo no futuro. Ambas são táticas que podem funcionar por motivos diferentes. Por que você acha que tantas pessoas... na verdade eu queria te perguntar sobre isso com... as pessoas pondo penalidades em si mesmas, mesmo que não tenham responsabilidade, ou seja, compromisso público, algo assim. Então, se a gente disser que a gente vai fazer algo e depois não honramos com nossa palavra para nós mesmos, isso muda a nossa identidade ou mantém a gente no nível inferior de identidade ou confiança, menos crença em si. Mas, na verdade, quando a gente cumpre a palavra, aumentamos o nível de autoestima e confiança. Quer que as pessoas saibam disso ou não, como é que isso afeta a nossa crença em nós mesmos ou a nossa confiança? Pergunta interessante. Você está dizendo quando falhamos e isso é visível para os outros versus quando falhamos e é invisível. Como muda a nossa confiança? É mais tipo, quando dizemos que vamos fazer algo e não agimos, eu digo, vou malhar 5 dias por semana, mas eu malho um dia só. Sim. Tipo, vou fazer isso, vou continuar fazendo isso e eu não continuo fazendo. Como é que isso afeta a nossa crença em nós mesmos e nossa confiança quando a gente continua a não honrar com nossa palavra? Entendi. Sim, a premissa da pergunta não é bom que nossa confiança fale continuamente. Temos realmente um incrível, como Dan Gilbert de Harvard chama, sistema imunológico psicológico, onde descobrimos maneiras de ainda acabarmos satisfeitos e um pouco mais felizes do que talvez ficaríamos se considerássemos tudo pro lado pessoal, para que possamos nos reerguer. E eu acho que recomeços e o fato de existir o efeito de recomeço podem estar relacionados ao sistema imunológico psicológico, por todo o fracasso constante em nossos objetivos. Metas são difíceis de alcançar, não é mesmo? Falhamos na maioria. E construímos essas maneiras de nos reerguermos novamente e dizemos, ok, agora vai ser diferente. E provavelmente é uma coisa boa em geral. Mas é claro que não é perfeito. E, bom, quanto mais nós falhamos,
mais difícil será para o sistema imunológico, psicológico vencer. E sobre quanto mais mantemos a nossa palavra para nós mesmos, construímos mais confiança e autoestima e impulso para poder alcançar objetivos também, no contrário? Claro, sim, com certeza, especialmente se estivermos rastreando e pudermos nos dar aquele tapinha nas costas. Se for visível para os outros, quanto mais coisas reforçarem o que estamos alcançando, acho que melhor ainda em termos de nos dar impulso e confiança. E é interessante, tem algum trabalho novo que está começando a ser feito sobre o poder da consistência e consistência visível e uma espécie de Um visão. embalo, né? Exato. Entendi. Existem aplicativos como Duolingo que tentam fazer com que as pessoas aprendam um novo idioma e o fazem proeminente para você. Olha, você fez isso 5 dias seguidos. Mantenha a sequência. Tentam aproveitar esse embalo. O embalo psicológico e as sequências aumentam e nos fazem sentir, ok, não quero perder o que eu conquistei. E isso é muito motivador. Entendi. O que você diria que é a primeira coisa que a gente precisa saber sobre como mudar nosso comportamento? Essa é uma grande pergunta. Acho que a coisa número 1 é algo de alto nível, em oposição a uma tática. Essa coisa de alto nível é parte do fundamento do meu livro. Essa é a importância de não apenas tirar da prateleira qualquer uma dessas táticas diferentes aleatoriamente, mas tentar descobrir quais são as barreiras para você e combinar as ferramentas que você reuniu para construir sua estratégia para o que está prendendo você. Se você está lutando com "me cansa só pensar em fazer essa atividade", encontre uma maneira de torná-la divertida. Se você não acredita que pode, então precisa de uma nova estrutura social, em vez de apoios. Talvez todos pudessem se beneficiar um pouco com todas essas coisas. Se está procrastinando, crie um dispositivo de compromisso, descubra se adiou por mais tempo e não precisará mais fazer isso. Qual é a barreira? Em seguida, certifique-se de redobrar a criação das estruturas que serão relevantes para ela. Porque tudo o que falamos é bom. Tudo é útil em geral. Depende do que você pensa, né? É disso que você vai tirar o máximo proveito. Como criamos uma avaliação para nós mesmos para ver o que a gente mais precisa? Talvez a gente sinta que não estamos procrastinando, mas na verdade a gente está. Talvez sintamos que somos confiantes, mas falta isso, que não é preguiçoso. Mas na verdade é, qual a sua avaliação? Qual é a lista de perguntas que a gente tem que fazer a gente? Ou apenas coisas que a gente tem que estar meio que ciente? Do tipo, ok, eu preciso mergulhar no problema de confiança e aplicar isso, isso e isso, e eu preciso de dispositivos de compromisso. Os capítulos do meu livro estão abertos na sua frente. Organizei o livro de forma intencional em torno de essas são as diferentes barreiras, e aqui está o que toda a ciência diz sobre como superá-las. Estamos pulando entre os capítulos. Uma das coisas que considero realmente maravilhosas sobre esse tópico em particular é que não creio que haja tanto auto-engano aqui como em outros domínios. Acho que é mais fácil diagnosticar apenas a partir de uma compreensão muito simples de quais são as barreiras. Quase como se você olhasse o índice do meu livro, você se veria nele. Ou leria algumas páginas e entenderia o que quero dizer com preguiça. Você está seguindo o caminho de menor resistência, tende a recorrer a hábitos. Se são os mau hábitos que realmente estão atrapalhando, então aqui está o conjunto de estratégias. Não creio que haja tanto auto-engano. Eu acho que é bastante simples e as pessoas se verão rapidamente seus próprios desafios. Maior coisa que você quer mudar na sua vida agora? Ai meu Deus, tenho que escolher a maior. Há tantas. Aliás, eu pesquiso muito em toda essa carreira. Muito disso veio de perceber que eu não estava otimizando a minha própria vida. E que existiam hacks e estratégias científicas que poderiam ser aplicadas para melhorar. Acho que são 2 categorias de cientistas que estudam essas coisas. Os super-humanos. Eles estão por aí, que são tão autocontrolados e incríveis, eles olham para todas as formiguinhas ao seu redor, eles ficam tipo, o que há de errado com você? Isso é tão peculiar, deixe-me estudar. Depois há outro grupo em que me enquadro, as pessoas que pensam, Deus, eu sou uma bagunça. Quero melhorar, né? Então, sim. Qual a solução? Vamos descobrir o científico, eu sou da categoria bagunçada. No momento, acho que o que mais estou enfrentando é o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Foi um ano muito difícil por muitos motivos. Eu tenho um filho de 5 anos que está fora da escola há muito tempo. Ele estava estudando em casa, pré-jardim de infância, no Zoom também, né? A cada 5 minutos é tipo, volta pra lá, É tão difícil quanto qualquer um poderia imaginar o Zoom para pré-jardim. Isso foi muito difícil.
E eu tive esse livro que escrevi e nele coloquei muito de mim mesma. E isso foi uma luta. Depois, eu pesquiso principalmente sobre mudanças de comportamento em saúde no último ano e meio. Quando a saúde está em dificuldade, Precisávamos de alguma mudança no comportamento de saúde no mundo. Uma pandemia global nos atingiu, estudei vacinas, incentivei as pessoas a tomarem vacinas. Senti que havia mais necessidade de meus conhecimentos do que nunca, que eu queria dar o máximo que pudesse. Perdi até certo ponto o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Muitas noites no computador em vez de recuar, muitos passeios com a família perdidos, porque isso é, sabe, tão importante. Tenho que fazer isso a agora. missão é importante. Mas tem que haver equilíbrio. Acho que essa é a maior coisa que estou tentando mudar. Onde você está, então? Qual categoria você se encaixa? Procrastinação. Procrastinação para passar mais tempo cuidando da saúde, estar com a família em momentos de descanso, procrastinando em ser preguiçosa, procrastinando Mas é verdade, pra todos nós relaxar, temos o nosso. sim. Já falei sobre a ideia de querer e dever. Querer é aquilo que nos proporciona mais o golpe instantâneo de gratificação. Dever são as coisas que são boas para nós a longo prazo, mas nem sempre são doces e saladas. Às vezes, alguns de nós ficam confusos sobre esses desejos e deveres. Para mim, o desejo este ano sempre foi, sinto que tenho essa missão, e superou algumas das coisas que são realmente importantes e que realmente deveriam estar no centro. Ter um filho de 5 anos, ter uma família e fazer com que isso seja uma prioridade. Então, ter mais equilíbrio é meu maior desafio no momento. O problema da procrastinação, é isso? Naquele capítulo sobre o problema da procrastinação, que ferramenta você deveria procurar mais? Como você deve aplicar essa ferramenta a partir do momento em que você sai dessa entrevista pelos próximos meses? Como você poderia integrar ferramentas no processo? Acho que responsabilidade e comprometimento são algumas das coisas provavelmente mais poderosas aqui. Um dos estudos de que falo nesse capítulo tem a ver com promessas e com o poder dos médicos que prescreviam excessivamente antibióticos desnecessários aos seus pacientes. E, acabaram fazendo isso menos quando fizeram um compromisso formal em seu escritório dizendo: quando você chega, está com o nariz entupido e está me implorando pelo seu antibiótico, eu não faço isso. Não é recomendado pelas melhores práticas. Eu sigo as melhores práticas, não é o que eu deveria estar fazendo. Essa promessa reduziu isso drasticamente. Então, promessas, juramentos ajudam. Meu parceiro é alguém que pode me responsabilizar, definir horários e planejar quais serão esses horários e para que serão alocados. Tipo, vou mesmo trabalhar na sexta e no sábado à noite até as 23, em vez de reservar um tempo para mim e para minha família? Esses são os tipos de ferramentas. Já instituí isso, em parte, por causa desses problemas. Meu celular desaparece durante o jantar com a minha família. Quando estamos fazendo atividades, ele precisa estar ausente, porque, caso contrário, ficarei tentada a verificar e ver, algo surgiu do trabalho que eu deveria responder. É um pouco ao contrário. Mas as ferramentas se aplicam independentemente de as coisas que estão puxando você na direção errada serem ou não pizza, porcarias ou trabalho. Certo. Você já está implementando todas essas coisas ou tem algo que você precisa resolver? Estou implementando algumas, mas não tantas. Na verdade, estou prestes a começar de novo. Sexta? Amanhã é sexta. Eu saio de férias com minha família por uma semana, então Tá aí. estou animada para isso. Faz tempo que não tiro férias. Não sei há quanto tempo. Eu acabei de tirar umas 2 semanas e não me lembro quando foi da última vez. Talvez 5 anos. Parece que também a pandemia se estica, o caramelo do tempo. Algo que eu fiz que foi incrível, não sei se é possível pra você, mas foi há uns 4, 5 anos. Eu tava tipo, eu preciso tirar férias agora. Eu percebi na época que durante 15 anos da minha vida, porque eu ganhei um celular, eu tinha 17 ou 16. Então, durante 15 anos da minha vida, eu tive o celular comigo todos os dias. Nunca houve um dia sem celular, sem que ele estivesse por perto a qualquer momento. Eu pegava e olhava todo dia. E eu fiquei tipo, cara, não parece certo isso, né? Pelo menos um momento no meu dia, eu peguei meu celular por 15 anos. E eu pensei, qual é a coisa que me assusta e que eu posso redefinir? E minha produtora na época, a Christine, eu disse, olha, eu vou pro Havaí e eu vou deixar meu celular no quarto do hotel quando eu sair. E ela falou, cara, como é que seria se você não levasse o celular com você no avião?
E eu fiquei tipo, eu nem sei se eu conseguiria fazer isso, né? Na verdade, eu acabei fazendo por 5, 6 dias, deixei todos os eletrônicos em casa. E foi muito assustador no primeiro dia, mas depois, liberdade. Libertador, é Foi incrível. incrível. É assim que tiro férias também. Sério? Você deixa tudo em casa? Não levo o computador. Normalmente eu levo o meu celular. Fica Guardado longe. né? Deleto o e-mail dele também. Inteligente. Nenhuma rede social, nem... Todas as coisas que seriam uma chatice, elas vão embora. É o celular, Só né? um celular. Pra ligar e pronto. Não, acho que isso é absolutamente crucial. Esse é um dispositivo de compromisso. Você impôs restrições ao seu próprio acesso a coisas que o arrastariam para um lugar que não é bom. Quando você fica tentado a fazer algo que não é bom pra você, criou um dispositivo de compromisso. E é estranho, você tá restringindo o acesso a ferramentas que normalmente valoriza. Isso é uma coisa muito estranha se você parar e pensar nisso. Mas isso ajuda. Existem muitas maneiras de criar restrições que nos ajudam a conquistar mais. E quanto aos não negociáveis? Criar algo inegociável como o jantar é inegociável, eu vou guardar o celular, ou sexta às 18 eu desligo o celular pro fim de semana. Isso funciona ou não funciona? O que é que você acha? Absolutamente funciona nisso. É um dispositivo de compromisso. Esses são limites, regras, restrições. Já fiz isso para um jantar. Eu, principalmente, faço isso durante o dia dos fins de semana. Meu verdadeiro problema restante são as madrugadas, quando o meu filho já está na cama. Depois do jantar, você volta a trabalhar até meia-noite. Enfim, são essas as coisas em que tô trabalhando. Interessante. No que você tá trabalhando? Cara, eu tô trabalhando agora. Eu acho que eu coloquei demais no meu prato, né? Tenho muitos grandes objetivos, grandes sonhos e aspirações com minha missão, em termos de pessoas que a gente quer impactar com o nosso negócio, né? Metas de negócios, construção de equipe, metas financeiras, a minha saúde também. Eu treinei com a seleção dos Estados Unidos nos últimos 9 anos para tentar chegar às Olimpíadas de handebol. E isso é um grande compromisso de tempo. E agora, vou participar de uma maratona. E ter relações íntimas, e querer passar bons momentos com as pessoas, e ter amizades. E poder viajar é muita coisa, né? Eu queria escrever um livro, né? Que eu estava falando. Mas são muitos grandes objetivos, ver como é que eu continuo a não me limitar, né? Expandir esse prato no qual eu posso acrescentar bastante coisa, mas também ter paz e equilíbrio nessa expansividade. Então, como é isso, né? Capacitar equipes, ou talvez abrir mão de certas coisas que não são tão importantes, focar em outras coisas, tendo temporadas na minha vida em que, ok, nos próximos 3 meses eu não vou fazer isso ou aquilo porque eu vou apostar nessas duas coisas, mas posso voltar a isso daqui a 3 meses e tentar administrar esse processo. Amei isso. Também estou fazendo aula de espanhol 3 vezes por semana, porque eu quero ser fluente em espanhol. É todas as coisas que eu estou tentando, né? Você também parece um viciado em trabalho. Eu sou uma pessoa apaixonada, né? Que deseja desenvolver mais habilidades para poder servir melhor o mundo. Também está em terapia, aprendendo mais sobre mim, sobre cura e essas coisas. Quero descobrir como administrar tudo sem decepcionar ou chatear as pessoas e tudo isso. A oportunidade é um contínuo, né, de estabelecer estrutura, responsabilidade, cronograma e eliminar coisas que não são importantes para o meu negócio, ok, eu estou me segurando aqui para fazer essas tarefas que eu não preciso fazer. É uma eliminação de tarefas que não são significativas para minhas habilidades, trazendo outras para poder apoiar, né? Abandonar coisas que talvez eu tenha feito durante muitos anos que me ajudaram a chegar até aqui, mas não vai me ajudar a chegar lá, né? É abrir mão dessas coisas que eu estou acostumado a fazer e coisas que eu sou bom em fazer, mas não preciso mais. Constantemente nesse... Passando de sous-chefe a masterchef. Exato. Onde eu estou tão acostumado a escrever tudo nas minhas redes sociais, eu estou acostumado a responder comentários, os e-mails, mas eu não preciso fazer mais isso, né? Eu poderia estar pensando em algo mais estratégico. Não fazer isso, né? Socar o peixe no arroz e fazer algo assim aqui. Obrigada por persistir nisso. Tem que continuar com a analogia, né? Fazendo a sopa de miso, algo assim. Eliminar certas tarefas e fazer coisas estratégicas que são maiores, né? Coisas que eu poderia fazer. Eu devo me concentrar em ser um bom entrevistador e
construir relações com convidados e fazer um ótimo episódio, eu não deveria estar fazendo todo o resto em torno disso. É um ponto realmente interessante. Ainda não conversamos sobre isso, mas adorei que você tenha nos levado à priorização. E a quantas coisas ao mesmo tempo. Um estudo super interessante foi feito sobre planejamento. E falamos sobre planos se, então, antes. No início da última década, um estudo mostrou que se você fizer planos do tipo se, então, demais, e demais sendo mais que 2, é prejudicial. Me dá um exemplo de novo, é um plano sim, Bem, então? é só mapear os detalhes, na verdade, de como você vai chegar. Com a maratona, o que vou fazer quando atingir essa meta em cada dia da semana? Quando você começa a fazer isso para vários objetivos, você se senta e faz todos de uma vez? É excessivo. Esmagador. Coisa demais. Fica desmotivado, é coisa demais. Na verdade, você falou sobre as estações da sua vida, o que considero uma bela forma de descrever uma das estratégias que podem contornar esse problema que foi citado. Faça o planejamento de um de cada vez. E conversamos sobre rotinas e como colocar as coisas no piloto automático. Como as aulas de espanhol, provavelmente você teve que sentar e fazer um plano do tipo, como vou me tornar fluente em espanhol? Exato, marquei para 8 horas de terça, quarta e quinta. Tenho tudo agendado, paguei adiantado pro professor, então coloquei a grana, né? Marquei na minha agenda o ano inteiro ou por as temporadas. Na verdade, eu posso tirar um mês de folga porque eu tô treinando pra maratona. E eu fico Você pode tipo, fazer isso vai tudo às ser, 8? isso será feito, então eu chego 6h30, posso fazer essa transição com rapidez suficiente. Além disso, fazer 2 entrevistas por dia, ter energia, foco e clareza. E quando eu janto 2 noites por semana com os amigos? Talvez não, né? Então, tipo... Então, às vezes você prioriza. Na verdade, eu ia dizer que você tinha tudo configurado. Então, você pode passar para adicionar a próxima coisa. A partir daí, mas também é muito bom saber que você tem que tirar e então saber como voltar. Provavelmente será mais fácil Eu começar de sei. novo porque tem o plano. E eu teria feito em novembro, tipo, ok, a maratona termina em novembro, são 3 meses, é uma temporada. Eu olho pra minha vida em temporadas, né? Sempre que eu praticava esportes, eu não jogava futebol e basquete juntos. Você tem que estar totalmente envolvido nesse esporte naquela temporada. Eu pratiquei atletismo e beisebol na mesma temporada uma vez. Foi muito Isso é desafiador. muito difícil. Eu participava de competições de atletismo, depois arremessava. Só no primeiro ano do ensino médio eu fiz isso. E dava pra fazer, né? Mas eu não tava no nível mais alto em nenhum dos dois. Eu era bom, era eficaz, mas não fui o melhor que eu poderia ser em nenhum. E é por isso que eu gosto de tipo, ok, vou fazer essa maratona, posso criar um novo tempo em algum lugar, ou abrir mão de alguma coisa para os próximos 3 meses. Ou fazer pelo menos algo assim, né? Sabendo que eu não consigo o meu melhor, para que eu possa pelo menos não me matar numa maratona, entende? E é assim que eu vejo as coisas nos esportes, dentro de uma temporada, normalmente tem uma pré-temporada, a temporada, eliminatórias e a pós-temporada. A pós-temporada é sempre um momento de refletir. Eu quero fazer isso no próximo ano, eu quero me aposentar. Quais são os meus objetivos para o próximo ano? Como é que eu vou treinar para poder me preparar para essa próxima temporada? Eu acho que é sempre um bom momento também aproveitar esse tempo, sejam férias ou simplesmente um tempo para refletir para o próximo ano sobre quais são seus objetivos. Há muitos recomeços no esporte. Acho que não é por Com acaso, certeza. incluindo nova temporada, estatísticas redefinidas, tantas coisas que te dão a chance de ter um quadro branco. É muito interessante ouvir você falar também sobre os dois. Eu era jogadora de tênis, o que aparece bastante no livro porque há muitas lições desse esporte que moldaram minha pesquisa. Mas também achei difícil dar meu máximo em várias coisas. Eu joguei muito a sério e joguei a primeira divisão, mas, na verdade, larguei o tênis na metade da faculdade quando percebi que queria ser uma acadêmica. Eram muitas pressões concorrentes nesse ponto. E, bem, eu podia estudar bem É o muita suficiente coisa. para tirar boas notas, mas quando percebi que era com isso que queria comprometer a minha vida, eu não quis ter como segunda prioridade praticar esportes na primeira divisão. Então, Onde você jogou? em Princeton. Princeton, uau. Não Stanford. Ainda competitivo, Não né? Stanford. É, ainda competitivo. Era um sério... Primeira divisão ainda é competitivo. eu sei, era muito, sério. muito mesmo. Era sério. Você não consegue competir no nível de primeira divisão com 1h30 de treino por Certo, dia, né? eram Não muitas dá. horas por dia. Era um compromisso enorme. Fazer certos tipos de aulas que aconteciam à tarde não era realmente viável. Para fazer tudo bem, se você quer realmente se destacar em tudo, percebi que, no mais alto nível para mim, eu queria ter mais foco. É.
Ou tipo, você é um jogador de tênis de elite, ou você é da elite acadêmica e não terei mais amigos ou família. Isso, algo tinha que sair. É um bom ponto. Eu também queria ter uma vida social. Poderia ter riscado isso e ter feito tudo, Eu acho que você poderia fazer isso. Quando eu tava na faculdade, eu não tinha muita vida social. Eu não tomei um gole de álcool, não usei droga, não fiz nada porque eu tava muito empenhado e obcecado em esportes. Eu era vidrado naquilo, né? E eu devo dizer que eu tive mais vida social do que acadêmica, porque eu nunca coloquei nenhuma energia na minha vida acadêmica. Eu tava tipo, olha, eu não sou bom nisso, eu não me importo com escola. Garotas e esportes eram o principal. Quando você tava na faculdade, era tipo, eu vou apostar tudo, né? Pra mim, não foram as Exato. principais. Mas eu era obsessivo com o meu objetivo. Tive que colocar muita energia e pensamento nisso. E eu ia dormir por 45 minutos a 1 hora todas as noites. Eu assistia vídeos dos maiores atletas do esporte, né? Eu fiz decathlon no último ano. Eu assistia vídeos de salto com vara repetidas vezes. Eu me visualizava à noite antes de ir para a cama, podendo olhar e ter essa forma que os atletas vão por cima do obstáculo. E eu fiquei obcecado com isso. Você tem que se dedicar eu totalmente a sabia isso. que- Essa é a temporada, Eu eu sabia acho. que era uma temporada, né? Eu pensei, ok, faltam 6 meses pro Nacional, é o meu objetivo, eu vou me qualificar para isso, então eu era obcecado com isso. Então, acho que a gente tem que olhar para nossa vida com temporadas também. Eu gosto muito da pesquisa por trás da responsabilidade, compromisso, das promessas também. Eu acho que é uma ideia muito boa. Como é que a gente pode aplicar o juramento em nossas vidas em torno de relações, das finanças, da saúde? Na verdade, curiosamente, a sociedade já está configurada com muitos juramentos envolvidos em relacionamentos, sem que nós sequer nos envolvamos. Eu tô noivo, eu vou me casar, esse é o meu namorado, eu não tô mais solteiro. Estamos falando do custo irrecuperável, alianças de casamento, todas essas coisas relacionadas. É interessante que essas estruturas tenham surgido, embora a investigação que prova sua eficácia tenha surgido décadas, centenas de anos depois, em muitos casos. Mas muitas das coisas que existem, que nos ajudam a ser fiéis uns aos outros, ou mesmo se você pensar em assumir compromissos profissionais, quando se torna médico, o juramento de Hipócrates, muitos desses compromissos já existem. Mas uma coisa que a pesquisa aponta é: podemos construir mais deles? Como podemos usá-los? E como podemos criar maneiras de que, mesmo quando não há uma estrutura, talvez você não noive do seu treinador nessa maratona porque isso não é algo normal, mas há algo dessa ideia que você pode construir? Vocês podem jurar ou prometer um ao outro de forma que torne o seu compromisso um com o outro mais significativo e poderoso? Enfim, é interessante ver como a sociedade já incorporou um pouco disso e então pensar, podemos nos inspirar nisso e na pesquisa para construir mais em outros lugares? Certo. Você pode falar comigo sobre o agrupamento de tentações? O que é isso e como é que a gente pode usar na nossa vida? Sim, esta é a primeira parte da pesquisa sobre mim que fiz. Pesquisa sobre mim, Minha legal. pesquisa sobre mim. Ok. Essa ideia surgiu. Então, eu cheguei a este campo mais tarde. Eu era uma estudante de pós-graduação, na verdade, obtendo um doutorado em ciência da computação e negócios, e bem, as aulas não eram tão divertidas, eu admito. Tive que assistir muitas aulas que eram difíceis, muitos conjuntos de problemas. Eu estava exausta quando voltava para casa, tão focada o dia todo, tentando entender o que todo mundo dizia, essas coisas diferentes. Para mim era quase como um idioma diferente pensar daquela forma. Eu voltava para casa, estava cansada, não queria pegar meus conjuntos de problemas e terminar o trabalho. Eu só queria fazer o que qualquer pessoa sã queria, me enroscar no sofá e assistir TV. Claro. Como qualquer humano razoável. Eu também fui ex-atleta. Me sentir fisicamente saudável e ativa era importante para mim, para minha identidade, a saúde mental e saúde física. Mas eu não conseguia me arrastar para ir à academia, o que eu também sabia que precisava fazer porque eu estava esgotada. Percebi que talvez houvesse uma maneira de resolver esses problemas de uma vez. O que comecei a fazer, e certamente não sou a única pessoa que pensaria nisso, mas talvez seja a única pessoa que deu nome a ela e estudou, foi que decidi que só iria me permitir desfrutar de entretenimento bobo enquanto eu estivesse me exercitando na academia. Ok, então se eu realmente quero ver as Kardashians, eu tenho que estar numa esteira ou fazer aqui onde eu possa me divertir enquanto eu movo meu corpo. Você entendeu? Pra mim, já admiti que sou nerd. Ninguém ficará surpreso ao ouvir isso.
Eu só consigo lidar com uma determinada quantidade de informações sensoriais. Fiz isso com novelas de áudio. A televisão era demais. Não conseguia acompanhar os personagens e tudo mais. O julgamento de James Patterson, Alex Cross, na verdade, Harry Potter. Amo Harry Potter e Voldemort. O que vai acontecer? Eu só me permiti ouvir esses livros na academia. Eu me pegava voltando para casa depois daquele longo dia de aulas, desejando uma ida à academia. Animada! O que vai acontecer com Alex Cross? Vai escapar? Vai pegar o bandido? Eu ia para a academia. O tempo voaria enquanto eu estivesse lá, porque o treino não é doloroso, é divertido. Eu nem percebia. Às vezes eu malhava por muito tempo porque queria ouvir o que aconteceria a seguir. Aí volto quando termino, revigorada, rejuvenescida. E tive minha folga. Estava pronta para mergulhar nas minhas aulas. Dei uma reviravolta. Minhas notas melhoraram, graças a Deus, porque eu estava passando por momentos difíceis na pós. Foi simplesmente melhor, porque eu descobri que, ao vincular uma tarefa a uma tentação, eu poderia torná-la divertida. Já falamos sobre a importância de torná-la divertida para a consistência. É só uma tática. Desde então, fiz pesquisas mostrando que não sou tão estranha. Muitas das minhas pesquisas dizem, olha, não sou estranha, funciona para outras pessoas também. Realizamos grandes ensaios clínicos aleatórios e mostramos que ensinar as pessoas a fazerem agrupamentos de tentações, dando-lhes tentações que se envolverem em uma tarefa, melhora os resultados em termos de exercício. Pode pensar em aplicar em outro lugar, só ouvir esse podcast? Se alguém ama seu podcast enquanto prepara uma refeição caseira para a família, ou enquanto coloca as tarefas domésticas em dia ou sai para correr, o que às vezes você não faz, deixa para depois, porque não é instantaneamente gratificante. Pode vincular a algo que ama isso? Um lanche que só se permite pegar quando está pronto para estudar. O social. Tornar isso social pode ser uma forma de tornar divertido. Esse pode ser o agrupamento de tentações. Só consigo ver meu melhor amigo quando vamos passear na vizinhança, fazer exercícios, vamos fofocar nessa hora. E aí reservaremos as fofocas para a caminhada. Quais são as maneiras de encontrar algo que ama? Vincular a algo que seja interessante. Os prazeres culposos de um hábito saudável, né? Você entendeu? Qual o melhor momento de começar um novo hábito? Acho que isso remete ao que estávamos conversando sobre os recomeços, nesses novos capítulos. Psicologicamente, esses pontos de ruptura são um ótimo momento para começar algo novo, porque temos esse entusiasmo renovado, o otimismo, a capacidade de dizer, ok, não consegui fazer isso da última vez, mas posso ser otimista agora porque virei a página do capítulo. Mas, na verdade, outra coisa que pode ajudar além do intervalo psicológico é a mudança física. Principalmente se um hábito que não é tão bom foi associado a um lugar ou a uma localidade, por exemplo. Entende? Então, você passou por um término, tá morando com uma pessoa por 1 ano, 2, 10. É bom mudar para um novo local físico e criar um novo ambiente para recomeçar e se mover fisicamente. É isso que você quer dizer? Totalmente. É qualquer uma das coisas que o deixaram empacado e que você deseja arrancar, para facilitar isso. Acho que o exemplo mais fácil seria, digamos, que você tenha o hábito de comprar uma sobremesa no caminho para o trabalho todas as manhãs. Tipo, 3 donuts. Então você percebe, talvez isso não seja bom para mim. Ou mesmo um não seja bom para você. Desculpa ser novidade para alguém. Você quer eliminar esse hábito. Se você está mudando para um novo emprego, literalmente não vai passar pela mesma padaria no caminho para o trabalho. Ou você quer seguir um caminho diferente. Se seguir um caminho diferente, poderá criar um novo começo. Pode criar mudanças que tornem mais fácil eliminar hábitos. Se você deixar de morar com... Esse é um exemplo maluco, mas você está num relacionamento com alguém. Não está funcionando. Você pode imaginar que não vai se mudar, apenas diz, vamos coabitar e nos mudar para quartos diferentes. Isso seria uma ideia terrível. Terrível? Terrível. Porém, isso faz parte do que fazemos quando tentamos mudar outros hábitos e, basicamente, ainda conviver com um ambiente que nos impedia. Pensar se existem rupturas no ambiente que podem ajudar a moldar a mudança é ótimo. E tem uma pesquisa de Wendy Wood mostrando que quando as pessoas estudantes transferidos de faculdade, quando estão se transferindo para uma nova faculdade em uma comunidade totalmente nova, em vez de, basicamente, irem para uma diferente, eles ainda estão vivendo no mesmo ambiente com os mesmos hábitos e amigos e só ir para um lugar diferente. Estudava naquela, agora estou indo para aquela. Quanto mais perturbação havia em seu ambiente, mais a perturbação de hábitos acontecia e as pessoas eram capazes de construir rotinas de exercício, grupos sociais melhores
e Sério, como diferentes. se uma melhoria na mudança acontecesse quando você... Acontece mais facilmente quando há aquela A mudança. mudança drástica, a mudança física drástica na mudança ambiental. Interessante. Então, se eu mudar para um estado diferente, para um clima diferente, para um ambiente geral diferente, isso vai te ajudar a mudar isso? Ou emprego diferente, Entendi. em um lugar diferente onde você frequenta, seja lá o que for, a mudança física pode realmente ajudar, além do recomeço. A mudança psicológica é o que penso Legal. que a pesquisa aponta. Legal. E é da pesquisa Wendy Wood que você fala, certo? Sim. Parece alguém que eu deveria Você entrevistar. deveria entrevistá-la, ela é incrível, tá Você na a mesma conhece rua. bem? Sim. Ela tá por aqui? Todo mundo com quem falei. Uma das coisas Nunca que é ouvi falar realmente dela. divertida sobre ciência comportamental é que temos esse... Eu co-dirijo essa iniciativa com Angela Duckworth, chamada de The Behavior Change of God Initiative. Temos 150 cientistas em nossa rede em todo o mundo, estudando mudanças comportamentais, com diferentes áreas de Dan e Ethan também especialização. estão lá, né? Eu acho que ele me Exato. contou sobre isso. O Andy Legal. mora na USC e escreveu um livro ótimo, Bons Hábitos, Maus Hábitos. É, vou ter que ler, ok. Legal. O que mais a gente precisa saber sobre mudança comportamental para apoiar a gente na realização e no alcance de objetivos? Tô tentando Além pensar de no que... tudo no seu livro, Nós né? cobrimos muito. A gente cobriu muita Muito coisa, né? terreno. Conversamos sobre isso em alto nível, mas quero voltar a algo sobre o que falamos em alto nível e que considero ser um dos insights mais importantes do livro: flexibilidade. Acho que deveríamos falar sobre flexibilidade. Talvez devêssemos até falar um pouco sobre a recuperação do fracasso. Eu gosto disso. Vamos conversar sobre isso. Ok. Então, para falar sobre flexibilidade, vou contar sobre um experimento que me surpreendeu. E talvez, bem, agora que eu disse que me surpreendeu, então não vou armar para você e pedir que adivinhe, porque você vai saber. Fiz esse experimento porque pensei que sabia o suficiente sobre hábitos para ajudar as pessoas a formar hábitos duradouros com uma tática que acabou não funcionando. Então, foi um experimento que fiz no Google. Eu conduzi com John Bashers, da Harvard Business School, e alguns outros colaboradores. Queríamos que os Googlers criassem um hábito duradouro de exercícios. Então, tivemos 2.500 deles que se inscreveram. Todos disseram, tô dentro, vamos construir. Chamava-se Desafio do Recomeço, o início do ano novo. Todos prontos para frequentar a academia corporativa com mais regularidade, e nós designamos aleatoriamente grupos diferentes. Achamos que tínhamos uma fórmula para ajudá-los a criar um hábito duradouro com base numa espécie de programa mensal. Íamos fazer com que iniciassem o hábito durante o mês. Dissemos a um grupo, queremos que vocês se concentrem na consistência de sua rotina. Nos digam o horário ideal para se exercitar. Eles dizem 7. Dissemos ótimo. Vai para a academia às 7 da forma mais consistente possível. Você só será recompensado quando chegar à academia por volta das 7. Vá em frente. Você é uma pessoa que treina às 7 por um mês. E depois de um mês reforçando isso, você terá um hábito e nós vamos te deixar. E veremos se continua a fazer isso. No segundo grupo, dissemos, ok, qual seu horário de treino? Vamos fazer seu plano. Digamos, essa pessoa também diz 7. Dizemos, ok, 7 é um ótimo horário. Vai 7 às vezes, mas queremos que misture tudo. Quando você quiser ir, vá. Faça muito isso no próximo mês. E quando o mês terminar, achamos que terá um hábito duradouro. Flexibilidade é a chave. Achávamos que as pessoas que agiam de forma consistente, pensamos mesmo, que isso seria provavelmente Consistência é o melhor. melhor caminho. É o que pensamos. Fazemos isso de forma consistente, todas as vezes, todos os dias, Vai e ser você um vai manter robô. o hábito. Vai continuar Certo, uma máquina, indo, né? uma máquina. Eficiência uma de máquina é melhor que um máquina, é. robô. Então, pensamos que era a coisa certa a fazer. Ambos os grupos em nosso experimento acabaram indo à academia com a mesma frequência durante o período inicial de um mês, mas em padrões diferentes. O grupo que falamos rotina, 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 85% dos treinos são ao mesmo tempo. O grupo que dissemos flexibilidade, flexibilidade, apenas metade dos treinos no mesmo horário. Então, deixamos eles, o mês em que estávamos segurando a mão deles acabou. E o que realmente nos importa é quem vai depois, quem construiu um hábito que dura, sabe? Pro próximo mês, 6 meses, ano, tanto faz. Não é? Estamos olhando os dados e temos certeza de que é o grupo da rotina. Analisamos os dados. Não é. Flexibilidade. Flexibilidade. Flexibilidade é Era fundamental, não a fundamental. E consistência. pensamos, o quê? O que está acontecendo? Então nos aprofundamos, analisamos os dados e pensamos, o que está acontecendo? As pessoas que tinham ido de forma mais consistente no horário regular continuaram indo com um pouco mais de frequência no horário especial. Então, se você é uma pessoa das 7, você vai um pouco mais às 7 se estiver naquele grupo rígido, do que se estiver no grupo flexível. Mas eles são rígidos, essa é a Quase como se palavra-chave. você perde esse horário, então não vou nunca mais. Isso mesmo. Perdi o horário, então não vou ao meio-dia, nem às 17, Eles não nem às vão 19. mais se não foram às 7, é isso, desistem de si. É um tipo de hábito que só existe nessas circunstâncias. Interessante. As pessoas flexíveis vão um pouquinho menos no horário normal, mas se perderem esse horário tem outro.
Tem um plano de backup? Eles têm um plano de backup depois disso, então vão mais à academia porque construíram uma estratégia flexível. Tem o primeiro melhor, o segundo melhor e o terceiro melhor. Construíram um hábito que não importa o que aconteça, por assim dizer. Vou meia-noite, vou às 23, né? Contanto que eu possa entrar, eu Eles tô lá. aprenderam a lidar com o fato de que a vida não é consistente. A vida não é perfeita. E assim tem um horário mais regular, mas também tem um próximo melhor horário e assim por diante, em vez de uma rotina só rígida. E eu achei muito interessante, escrevo sobre isso no livro. Isso me trouxe de volta ao tênis. E meio que conversamos sobre isso um pouco antes, quando eu estava dizendo flexibilidade. Você nunca pratica um esporte em condições perfeitas apenas. Nunca treinei e bati golpe de direita, sempre ficando na linha de base perfeitamente alinhada. O sol eu fiz um pouco brilhando, disso. 25 graus, Mas se isso é tudo que você faz no seu regime de treinamento, você tá ferrado, porque não é o que vai encontrar quando estiver fora. É o ambiente lá fora. Quando tá na quadra, em uma partida real, terá que ser capaz de correr pra frente, pra trás, ter o sol nos olhos em ângulos diferentes. Acho que foi isso que aprendemos, que é muito importante se estamos tentando construir bons hábitos, se estamos tentando construir rotinas que durem, entender que precisamos dar o primeiro melhor, mas ter o segundo e o terceiro melhores, e praticar a flexibilidade enquanto tentamos melhorar nosso desempenho. Então, na verdade, você estava falando sobre o seu. Acho que é diferente se você se encontrar com seu professor de espanhol às 8 todos os dias. Não há nada de errado. Mas provavelmente praticar espanhol é dizer sempre farei isso às 17, e caso contrário, não importa o quê. Às vezes não há ninguém que o responsabilize. Você se encontra com seu tutor, então queira dizer, vou tentar às 17. Vou praticar algum momento. Pratique em algum momento, mesmo que não dê certo às 17. Tenho meu plano alternativo às 21. Se a vida acontecer e eu quiser jantar às 17 com alguém, um amigo, eu posso fazer depois ou antes. Tá relacionado ao fracasso, que foi outra coisa sobre a qual eu disse que não conversamos. Porque flexibilidade é sobre... Você não fracassa, você pode mudar isso, né? Exato. A passo que se eu estiver fazendo isso às 7 da manhã e não conseguir, eu pronto, fracassei. É interessante, então me fala mais sobre o fracasso. Essa era a próxima coisa que você queria dizer, Eu né? acho que parte da tecnologia, em primeiro lugar, acho que o que mais quero estudar a seguir, que considero o tópico mais importante e pouco estudado em minha área, é a recuperação do fracasso. E isso, é claro, fez com que Carol Dweck pensasse no fracasso como crescimento e Angela Duckworth pensou em coragem. Não é que não seja estudado. Só acho que há tanta coisa que precisamos saber porque, quase que inevitavelmente, falhamos ao tentar alcançar algo ambicioso. Ok. E muitas pessoas não se levantam de novo. Por que Conhecer isso? esse assunto é Por muito que a importante. gente não levanta? Por que é tão derrotista ou desanimador? Dissemos às pessoas que a gente ia fazer e depois decepcionamos ou nos decepcionamos. Tudo isso. Ou não temos uma mentalidade construtiva, ou pensamos que talvez outra coisa seja mais Ou fácil. perfeccionista, então procrastinamos se não formos perfeitos. Há 1 milhão de razões. Esse é um dos desafios e é o que torna tão difícil de resolver. Mas sabemos um pouco, e a flexibilidade parece ser uma das coisas principais. Ter uma mentalidade construtiva. Então, você pode dizer que o fracasso não é um diagnóstico para mim, mas uma oportunidade para crescer e aprender e posso melhorar e fazer melhor. São algumas das coisas, mas acho que precisamos de muito mais. Um estudo que gosto muito, e tô falando muito sobre estudos de exercícios, apesar de ser apenas uma parte desse mundo, mas tem muita coisa, é como a mosca da fruta dos hábitos, ir à academia. Marissa Sheriff, que é professora na Wharton comigo, tem uma pesquisa muito legal sobre o que ela chama de reservas de emergência. Eu os chamo de mulligans. Ela queria malhar todos os dias. Então ela estava fazendo algumas pesquisas e percebeu, ok, quero estabelecer uma meta difícil todos os dias. Isso é bom para mim, mas às vezes vou falhar. E ela sabia de outra coisa chamada efeito já que tô aqui, apropriadamente denominado. Quando você falha em um pequeno objetivo, as pessoas muitas vezes desistem e depois abandonam. E completamente. Fracassa em um pequeno objetivo. Sim, tipo, só vou comer 1.500 calorias hoje, esse é meu objetivo. Então eu vejo donuts na sala do café, como e penso, já que eu tô aqui, então eu como pizza, dou a louca. Esse é o efeito já que tô aqui. Foi originalmente estudado relacionado à dieta. Não tô dizendo que é saudável ter esse tipo de objetivo, mas foi aí que foi estudado. Então, nós fazemos isso o tempo todo. Ela disse, como eu faço para equilibrar esses dois problemas se quero ter uma meta difícil? Mas se tiver uma difícil, terei fracassos na meta, vou ter esse efeito e desistir. Então ela criou essa estratégia, que depois estudou tanto com produtividade quanto com metas de exercícios. E todos os diferentes cenários para o seu trabalho de dissertação. A ideia era que ela iria definir essa meta difícil, mas dar a si mesma algumas reservas de emergência, algo como, se você jogar banco imobiliário, como cartão para sair da prisão que você guarda para a emergência real,
mas você o tem no bolso de trás. E pode declarar, tá tudo bem, vou usar isso agora, hein? Então, 3 vezes por mês eu consigo tirar o cartão de emergência e tipo, eu tô exausto, não dormi bem ontem à noite, tô com muito trabalho hoje. Então esse é um dos dias em que eu posso fazer, ok, tudo bem, não sou E um tem que ser fracasso. limitado pra não se tornar, tipo, bem, todo dia é dia de E aí eu emergência. nunca malho. Ela acha que chamar de emergência é importante, embora eu goste de chamar de mulligan, porque você não quer ficar tentado a usá-lo. Ela diz que, na verdade, quase nunca usa. Ela estabelece uma meta de 7 dias por semana, mas tem 2 reservas de emergência. Ela quase nunca usa. Cada semana, 2 por Cada semana, 2 por semana. Então, ela fez uma pesquisa mostrando que se você fizer esse tipo de estrutura, a meta difícil de 7 dias por semana, ela compara com uma meta de apenas 5 dias, que é estruturalmente igual a 7 dias com 2 cartões para sair da prisão. Ou você pega... Interessante. Qual é melhor? 7 dias com as reservas de emergência esmagam os outros 2. É um desempenho muito melhor porque você está se esforçando para atingir aquele objetivo difícil, mas não desiste de si mesmo se errar. E então isso o torna melhor do que todos os outros. E então eu acho que isso é algo que podemos fazer. Podemos nos dar um pouquinho de espaço para balançar? Não tanto que vamos nos balançar o tempo todo. Eu me pergunto, isso é tipo... Pode ser uma analogia ruim. É tipo... É tipo saber que... Eu não sou casado, mas é saber que se você é casado e tem um passe livre, né? Como as pessoas chamam, de tipo, ok, minha queda por essa celebridade. Eu sei que eu posso fazer isso, mas eu tenho liberdade e flexibilidade pra isso, Não mas vou usar. não uso, né? Entende o que eu quero dizer? Interessante. Entende? Não gostaria de fazer essa pesquisa. Sinto que teria problemas para obter aprovação ética. Mas acho que é tipo... Você entende, tipo... saber Você tem que saber que você tem isso. Sabendo que está dentro dos limites e que você tem alguma permissividade, sim. Não sei se a etnologia do relacionamento funciona perfeitamente, mas é a mesma ideia. Saber que você tem uma alternativa pode te ajudar a superar algo estressante. Porque você pensa, bom, se for realmente uma emergência, eu poderia fazer isso. Ou até mesmo, ok, eu posso comer besteira uma vez por semana, um dia em que eu posso comer o que eu quiser, eu posso comer pizza 2 noites por semana se eu quiser, mas você pensa, eu sei que eu podia comer pizza essa noite como uma emergência, mas eu sei que em 3 dias, então posso esperar um pouco, né? Exato. E ela fez isso olhando para a produtividade também. Você precisa fazer uma determinada tarefa todos os dias com base no seu objetivo de obter o máximo de renda. Se você fizer isso todas as vezes. Mas se definirmos metas diferentes e te dermos reservas de emergências diferentes, você poderá obter mais produtividade da mesma força de trabalho, dos mesmos indivíduos, porque eles sentem que não é opressor. Eles veem o espaço para se balançar e são capazes de continuar se esforçando. Então ter um método ou abordagem mulligan para sua estratégia de recuperação de falhas é uma boa estratégia, que eu tô ouvindo você dizer. Sim. Acho que compreender e apreciar o valor de coisas como refeições permissivas e reservas de emergência permite que você se perdoe. Isso é fundamental. Fracassos acontecem, entenda como se perdoar. Pode ser através da flexibilidade da qual falamos, ter o plano B, do plano B, do plano B, em vez de só se for desse jeito. E pode ser com esse tipo de pensamento sobre como vou me dar uma reserva de emergência ou um mulligan. Então, estar preparado para a vida lançar obstáculos de diferentes maneiras, acho que é muito importante para o sucesso. De que outra forma a gente aprende a se recuperar de um fracasso para que a gente não se culpe, tipo, eu sou horrível, eu sou um perdedor, sou péssimo, não sou bom, nunca vou poder fazer isso porque eu fico fracassando. Eu acho que a gente faz muito isso, né? Eu acho que você está certo. Acho que além dessas estruturas de que falamos, na verdade, acho que vou voltar ao social, porque acho que é outra coisa que ajuda na recuperação pós-fracassos. Se você construiu sua equipe e suas estruturas de apoio, e, sabe, se recuperar de fracassos também tem a ver com confiança. Para saber que você pode se reerguer e que há outra chance, que tá tudo bem. Penso que esse apoio também pode ser uma parte importante da recuperação. É tão interessante você dizer isso. Eu queria trazer à tona antes, quando você falava sobre o seu mentor. Ótima Max, o nome memória, dele? Eu faço muita anotação, então eu tento me lembrar assim. Mas você mencionou que ele faz algo realmente integral, onde ele essencialmente quer que você treine outra pessoa ou se treine na questão, né? Em vez de só ele te dar conselhos. Simon Sinek, não sei se você conhece ele. Claro. Eu tava perguntando a ele porque eu acredito que a dúvida, ela é assassina dos sonhos, né? Quando a gente duvida da gente, é difícil ir atrás de objetivos e correr riscos e ser consistente. E tudo isso, todas essas crenças pelo menos, né? E eu perguntava a ele qual você acha que é uma boa maneira de incutir crença em alguém que duvida de si mesmo. Ele disse, cara, eu tenho um bom exemplo, eu tenho
Uma amiga minha que tá sem sorte há muitos anos, ela é talentosa, inteligente, mas por alguma razão ela não acreditava em si. E eu tentava dizer que eu acredito nela e dava confiança e dizia essas coisas, mas nada funcionava. Então um dia eu disse, quer saber? Perguntei se ela podia me orientar em algo. E ele disse, na verdade eu tenho dificuldade nessa área da minha vida, acho que você é muito inteligente, muito talentosa nisso. Você pode me orientar? E ele mudou de dar conselhos para dizer, você pode me orientar a melhorar nisso? E ele viu a confiança dela disparar. Ok, então acho muito legal que seu mentor faça isso com você e com sua equipe também, onde tipo, vocês treinam uns aos outros e resolvem problemas assim. E isso aumenta a confiança um com o outro. E eu acho legal em termos de construção de confiança que a gente deve sempre orientar os outros também, mesmo que você sinta isso. Absolutamente. E claro, é uma corda bamba, um pouco complicada de andar. Se você tá sempre orientando os outros e eles não querem, você tá destruindo a confiança deles. Essa é uma das coisas que gosto nessa ideia de círculo de amigos de clubes de aconselhamento, onde todos desejam a orientação dos outros. Eles vêm e solicitam. Constrói a confiança um do outro de várias maneiras, dizendo, hey, quero seu aconselhamento, estou solicitando, acredito em você. Então você tem a chance de aconselhar. Mas também, quando tiver com dificuldades, pode procurá-los e solicitar conselhos, então é um círculo lindo. Acho que está relacionado com o que Simon Sinek estava dizendo. Eu amo isso, eu estou muito empolgado com tudo isso, com sua pesquisa que você desenvolveu. Eu quero que as pessoas comprem como mudar, novas pesquisas para superar desafios e transformar nosso comportamento. Comprem esse livro agora. Muitas estratégias boas para mudança e transformação. Eu tenho algumas perguntas finais para você. Essa se chama As Três Verdades, é um cenário hipotético. E eu gostaria que você imaginasse que você pode viver o quanto quiser, mas por alguma razão é seu último dia na Terra. E você criou tudo o que quis e realizou tudo na sua vida. Daqui a muitos anos. Mas por alguma razão você tem que levar todo o seu trabalho contigo, ou ele terá que ir para outro lugar. O que você escreveu, seus áudios, vídeos, os trabalhos de pesquisa que você fez vão contigo. Mas você pode deixar para trás, num pedaço de papel, 3 coisas que você sabe que são verdades sobre todas as suas lições de vida. Pode ser pesquisa, coisa acadêmica ou a vida em si. 3 coisas que você sabe que são verdades e que gostaria de compartilhar. Isso é tudo que a gente tem para se lembrar de você. São essas 3 lições. O que você diria serem suas 3 verdades? Uau! Ok, bem, acho que já conversamos, obviamente, sobre muitas das maiores verdades. Eu tenho que escolher 3. Acho que a número 1 seria... Se você deseja atingir seu potencial, se deseja atingir seus objetivos, encontre uma maneira de tornar o caminho para a realização divertido. Não pode ser doloroso no momento. Tem que ser agradável chegar lá. Caso contrário, você não vai persistir e conquistar tanto. Então, para mim, acho que é a primeira. A segunda, provavelmente é sobre novos começos. Acho que gostaria de deixar as pessoas com a percepção de que a vida está cheia desses momentos que nos dão confiança renovada em nós mesmos, motivação renovada, uma sensação de novo começo e de uma lousa em branco. E que ao procurá-los, ao procurar oportunidades para criar novos capítulos quando as coisas não estão indo bem, podemos chegar mais longe. Eu gostaria de pesquisar ainda mais sobre isso para poder provar isso de 1 milhão de maneiras diferentes, mas o que já sabemos é bem claro. Esses momentos surgem. Eles nos ajudam a ir atrás dos nossos objetivos. Podemos convocá-los, ajudar as pessoas a conquistar mais. Então, os recomeços estão aí, são reais, estão chegando e podem nos dar oportunidades de que precisamos para crescer. Dar um impulso psicológico de que precisamos no sistema imunológico. Ok? Então, faça ser divertido. E novos começos. Acho que a minha terceira tem a ver com o que acabamos de falar, a importância da flexibilidade. Que você precisa criar abordagens flexíveis para conquistas. Que você não pode ser muito rígido. Que a rigidez é inimiga do hábito e do sucesso, porque a vida te lança obstáculos constantemente. E, claro, a rotinização, todos nós entendemos que existe uma espécie de ciclo de hábitos e quando queremos construir, mas temos que construí-lo com reconhecimento do mundo real e das restrições reais que enfrentaremos. Então, acho que são minhas 3. Isso é legal. Gostei.
Eu quero te reconhecer por um momento, Katie, antes de fazer a última pergunta, pelo seu compromisso em ficar obcecado com a pesquisa, em descobrir como ajudar o maior número de pessoas possível com dados, com ciência, com estudos e investigação, e deixar para trás algo que você amava, que é o esporte, para se jogar na faculdade e depois continuar nessa busca pelos anos. E você vem fazendo isso agora, né? É a missão da sua vida, você está causando um impacto duradouro. Uma ferramenta que alguém pode ter desse livro, dessa entrevista, realmente pode ajudar alguém a superar muita dor, muito sofrimento, insatisfação de estar preso em alguma coisa que pode impedi-lo de morrer mais cedo do que necessário, mudar um hábito, uma rotina, psicológica ou fisicamente. Então, te agradeço por estar comprometida com sua missão e fazer de uma forma divertida, né? Eu aprecio e reconheço os seus esforços. E mais uma vez, eu quero que as pessoas comprem como mudar, novas pesquisas para superar desafios e transformar seu comportamento. Acho que vai ser muito inspirador, então comprem. Você também está nas redes sociais. Qual é a sua plataforma que você é a sua preferida, né? Ai, meu Deus. Que é a Twitter. sua... Tô mais no Twitter. Katie Milkman. Ok. Sim. No Twitter também, Katie Milkman. No Instagram, Facebook também. Posso encontrar você, mas o Twitter é onde você é mais ativa, né? À espreita. É a espreita, mais reativa e Postando. ativa, exatamente. Então você pode se conectar. Retweetando. Você pode se conectar com ela, verá comentários de pessoas. Então compartilhe esse podcast ou vídeo do YouTube, marque ela e diga o que você mais gostou. Você também tem um podcast chamado Choiceology com Katie Milkman, né? Sim. E as pessoas podem checar isso, vocês podem acessar katemilkman.com para ter mais informações sobre livros, sobre essas coisas diferentes que ela faz. Tem mais alguma coisa que a gente possa saber, que a gente pode te apoiar? Ou... Para quem realmente gosta de assuntos acadêmicos, eu dirijo essa iniciativa com Angela Duckworth, chamada The Behavior Change for Good Initiative, e publicamos muitos artigos de pesquisa. Pode ser outro lugar para pessoas que querem entrar no mundo nerd. Os dados Ver nerds, os dados. Esse é outro local. Onde fica isso? katemilkman.com? Vão achar no bcfg.upenn.edu. Universidade Legal. da Pensilvânia. É outro lugar para conhecer nosso centro. A gente precisa trazer Duckworth aqui É. também. Algumas pessoas tentaram fazer essa conexão para isso, mas parece que ela não está disponível agora, então Ela eu está tô voltando tentando. para a estrada agora. Ok, perfeito. Então Em breve, vamos tenho fazer certeza acontecer. que poderá encontrá-la quando ela estiver em Los Angeles. Perfeito. Ok, então, última pergunta. Qual a sua definição de grandeza? Meu Deus. Que pergunta boa. Eu deveria ter me preparado para isso, né? Acho que minha definição de grandeza é pessoas que têm um farol, algo, um propósito, um significado e missão que os impulsiona, cria grandeza para mim. E é aí que vejo alguém que tem aquela direção clara, esse propósito, e que construiu sua vida, criou estruturas para apoiá-la, e está meio que inclinado para isso em todos os aspectos de si mesmo. Para mim, isso é grandeza, e pode ser sazonal. Esse farol pode mudar sazonalmente. Mas ver alguém que realmente alinhou tudo, porque tem aquele farol e propósito, é quando sinto que estou na presença da grandeza. Amei. Katie, muito obrigado, eu agradeço. Obrigada, foi divertido. E muitas vezes as pessoas não sabem o que faz você feliz. Na verdade, eu não tinha interesse em ganhar dinheiro. Vim de uma família pobre. Meu pai era um operário. Eu não tinha nenhum interesse em dinheiro. Ninguém realmente falava sobre ganhar dinheiro na minha família. Não era algo importante para mim e eu só queria trabalhar na política e no governo.